Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clay, em parceria com a UBC. Hoje eu tô com o Diogo Damascena. A gente tá tentando se encontrar faz tempo. Pô, querido, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Pô, de obrigado verdade, mesmo. Conseguimos. Como que eu te anuncio? Manager? Manager, empresário. Acho que é manager. Porque empresário eu acho que é um termo meio antigo. É acho porque a gente acaba gerente. falando sobre manager, é o cara que cuida da carreira, Exato. né? Não só o cara que vende show. Né? Exato. No meu caso eu sempre vendo show e cuido da carreira. Obrigado por ter vindo aqui, isso. viu? Valeu. Obrigado pelo convite ontem no Titãs. Mais legal, uma noite né? incrível. Essa história é emocionante, né? Essa reunião deles é algo histórico, assim. E eu queria saber muito pelo ponto de vista do empresário do Nando, né? Essa visão desse encontro. Poxa. Que tá sendo bem especial pra vocês, né? Foi muito especial. É interessante, assim, porque a gente já teve várias possibilidades dessa reunião acontecer, mas era algo muito distante. Cada um tem a sua carreira, cada um tem o seu momento de vida. Mas com a pandemia, a gente teve aquela pausa, que é uma coisa que no Nando é algo quase impossível de acontecer, porque a nossa agenda é muito pesada. E aí acho que foi através dos filhos dele mesmo. Tipo assim, o Nando tem o Theo e a Sofia, que são mais velhos, que chegaram a pegar um pouco dessa fase dele nos Titãs. O Theo, que é mais velho, sempre, pelo que eu sei, sempre acompanhou. Já o Sebastião, a Zoé e o Ismael, que são os mais novos, e os netos do Nando, a Luzia e o Bob, eles não tinham visto, eles não conheciam o Nando como o baixista dos Titãs, o vocalista, um dos vocalistas. E aí acho que numa dessas os filhos começaram, pô pai, quero te ver de novo, aí o outro, pô, nunca te vi, e aí ele meio que começou a se empolgar com essa história de voltar com Titãs. Aí eu lembro que um dia ele me ligou e falou, pô, tô afim. E aí a gente começou a ficar mais aberto para as propostas que chegavam, até que deu certo. E aí veio essa que foi bem especial. Foi essa que foi bem lindo, especial, né? num momento lindo, onde eles conseguiram colocar o que eles sempre queriam mesmo, que era mostrar a experiência que foi ali nos anos 80 e 90, porque o Arnaldo saiu do Titãs, se eu não me engano, em 93. Então, ou seja, essa formação, exceto pela situação do Marcelo Fromer, não acontecia desde 92, 93, que foi a saída do Arnaldo. E esse é um presentaço para pessoas da minha idade. Exato. Que não vem o Arnaldo ali fora no acústico, a participação. Uma participação. E o Arnaldo feliz, né, bicho? Fazendo as mesmas performances que ele fazia. Muito eu sei porque legal. eu tive a oportunidade de ver um show do Titãs na turnê do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, em 92. Eu tenho até a credencial desse show. Foi no Vale do Angabaú, em São Paulo, que meu tio era produtor do Titãs. Eu tinha 10 anos. Aliás, cara, me conta um pouco como que a música chega até ti, porque eu não sabia, aí nosso papo ali fora, você já estava meio predestinado a essa história, né? Como que era a música na tua casa, você novinho, assim, teu primeiro contato com a música? Cara, o meu pai foi uma pessoa que sempre curtiu muito música e MPB. Lembro muito de crescer ouvindo Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano, Rita Lee. Meu pai gostava, Fagner também, eu achava, tanto que eu ouço até hoje. Eu também sou fã. Então eu tenho essa veia também, tipo, sempre curti. E o meu tio, que era irmão do meu pai, nunca foi do mercado de música, nada. Ele recebeu uma proposta de trabalhar com Titãs. E aí eu lembro que eu tinha uns 8 anos na época. E aí meu pai falou, seu tio vai trabalhar com uma banda chamada Titãs. Eu falei, pô, Titãs? Quem são esses caras? E aí eu tenho um primo mais velho, tipo uns 10 anos mais velho que eu, que era muito ligado em música. E meu hobby era ir na casa dele e ficar ouvindo os discos dele, gravando fita cassete, fazendo a minha playlist ali no cassete. E aí esse meu primo, o nome dele é Newton, ele começou a me mostrar o que era o Titãs. Eu falei, poxa, meu tio vai trabalhar com esses caras, né? Pô, que legal, tal. O Titãs estava na turnê do All Blacks Blonde. Porra, que esse é um momento mágico deles. Cara, eu lembro que a música de trabalho era Flores, né? E aí meu tio começou a trabalhar com Titãs, e aí eu comecei a acompanhar, mas assim, ouvindo, eu tinha acho que uns 9 anos já. E até que um dia eu tava lá na casa do meu tio, e meu tio não era casado ainda, ele morava na casa dos meus avós, e ele montou um escritório em cima. E eu ficava muito lá. Era um hobby meu ficar no escritório dele. E um dia ele virou pra mim, vamos dar uma volta comigo.
Entrei no carro e fui com ele. Quando a gente chegou no lugar, os Titãs estavam ensaiando tudo ao mesmo tempo agora. Caramba. Eu entrei, que era acho que uma casa do Marcelo. Eu entrei na casa, eu lembro muito bem a cena. Depois tem um documentário do Titãs que mostra essa casa, mostra esse momento. Eu lembro da escadinha, eu descendo, entrando assim na cozinha, aquele som alto. Falei, tem uma cena no filme, lá no tem, documentário. Que eles na sala, ali ensaiando. Eu vi aquilo com 9 anos. Eu vi aquilo, falei, cacete. Aí eu lembro de eu sentar num sofá, o Arnaldo Antunes sentar do meu lado, o Charles ir num lavabo que foi escovar os dentes, sabe? Uma coisa assim. Eu falei, cara, eu fiquei assistindo tudo aquilo. Aí meu tio chegou, bateu um papo rápido com eles e já fomos embora. Mas aquilo ficou. Eu falei, caramba, cara. Ficou. Lembro como hoje, assim, detalhes da presença de cada um. Digamos que eram foi uns 8. Foi o escritório mais legal, com gente trabalhando dentro que você tinha visto na vida, né? Exatamente. Aí depois disso, eu pirei, cara. Aí eu falei, não, é isso que eu quero da vida. Novinho. E aí, é engraçado, né? A minha diversão era ficar no escritório do meu tio fuçando. Aí meu tio, vai ali, leva essa encomenda na casa do Brito. Aí eu ia, leva isso aqui na Warner. Meu office boy, fazia tudo. E aí o Titãs fez uma pausa. Eles Titãs fez o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Aí acho que eles lançaram o Titanomaquia. E aí eles fizeram uma pausa, que aí todo mundo foi fazer as carreiras solos. E nessa pausa, o Branco e o Brito fizeram um projeto chamado Kleiderman. Sim. Eu lembro bem, eu tinha 13 anos já. E aí o meu tio era empresário do Kleiderman. Qual é o nome do teu tio? Nelson Damascena. É o Nelson Damascena. Tá aqui. Ele era empresário do Kleiderman. É vivo ainda? Hoje ele trabalha com o Fábio Júnior. Ele podia vir aqui, hein? Ele tem o filho dele, o Gustavo, que hoje ele trabalha com vários artistas, Seu Jorge, J Quest. Então isso rolou na família mesmo. Eu fui aprendiz do meu tio e o Gustavo foi meu. Ele é meu primo, mas ele é bem... Acho que é uns 15 anos mais novo que eu, né? E aí o meu hobby era exatamente esse, eu ficar lá no escritório do meu tio. Ele começou a empresariar o Kleiderman nessa pausa dos Titãs. E cara, o Kleiderman, pra quem não conhece, era uma banda, na época era punk, sabe? Era um negócio Branco e o Brito e uma baterista que chamava Roberta. Era pesado, né? E eu pirando, cara. Falei, porra, isso é foda. Lembro que a música de trabalho dele se chamava Nem Mãe Nem Puta. Eu achava maravilhoso. E aí, foi as primeiras vezes que eu comecei a frequentar show. Mesmo com 13 anos de idade. Eu lembro de ir no Aeroanta, no show do Kleiderman. E ficava ali naquela função. Água no palco, carregar equipamento. Sempre fui dessa. Comecei... Não era porque era meu tio que eu tinha que carregar, tinha que ajudar. Era auxiliar dos holds, vamos dizer assim, né? E aí, cara, depois dessa fase do Kleiderman, o Titãs voltou. E o meu pai até então, ele é professor, era funcionário do Banco do Brasil, então era aquela vida mais estável. E meu pai saiu do banco, e no que ele saiu do banco, ele montou uma empresa de transporte com o meu tio, né? E aí eles compraram, na época, os ônibus do Poladian, Manuel Poladian, que eram uns ônibus que todo mundo conhece, dos anjinhos em degradê e tal. E eles compraram uns 3, 4 ônibus na época e começaram a alugar para as bandas, né? E, cara, e aí eu falava, não, ficava pentelhando meu pai, eu quero viajar com as bandas. Teu pai mudou de vida geral, meu pai mudou de vida. Depois ele largou isso e voltou a ser professor e era mais uma aventura momentânea. Foi uma aventura momentânea, mas serviu para me ajudar a entrar no mercado. Então, e aí com os ônibus, a gente tinha essas viagens constantes de vários artistas. Eu lembro que eles mais usavam, além dos Titãs, era o Capital Inicial, que estava numa fase que nem era o Dinho, era o Murilo que estava cantando, que tem uma história muito legal com o Murilo. Depois o Arte Popular e o Fundo de Quintal. E essas eram as 3 bandas que mais usavam ônibus. E eu queria viajar com as 3. Esse é um bom negócio, by the way, assim? Cara, na época foi. E ainda é. Toda banda precisa... É que aquilo, né? Transporte é complicado porque... sei lá, estoura um pneu, o custo disso... É porque hoje em dia a grande maioria dos artistas alugam mesmo, né? Alugam. Então, no caso,
a gente alugava para essas bandas, né? Que tinham meio que uma locação fixa, assim, né? Para aquele ônibus ficar customizado para você. Exatamente, ficava ali. E aí, meu pai fez uma condição comigo, do tipo, ó, beleza, você pode viajar nos finais de semana, mas você vai ser responsável pelo ônibus na viagem. Então você tem que deixar o ônibus pronto para saída e deixar ele na garagem também em ordem. Então tinha que literalmente limpar o ônibus. Sabe? Limpava o ônibus, tinha que medir a quilometragem. Na época não tinha Waze, né? Então era mapa mesmo ali na frente com o motorista, lendo o mapa para ver onde ia chegar. Chegava na cidade, onde vai estacionar o ônibus. Essa era a minha função. Em troca disso, eu podia viajar com as bandas. Você estava com quantos anos já? Cara, eu lembro da primeira, comecei a viajar, eu tinha 14 anos, 15 anos, era isso. Essa era a minha diversão. Final de semana, enquanto meus amigos queriam sair pra balada, amar esse emprego também. Eu ia viajar com as bandas. Aí com isso, cara, eu conheci muita gente. O Murilo Lima, que foi o vocalista que substituiu o Dinho no Capital, a gente foi muito próximo, assim, eu admirava demais ele, admiro, a gente é amigo até hoje. E num dos shows do Capital Inicial, eu conheci um cara chamado Léo Cardoso. E esse Léo, ele trabalhava numa produtora e ele estava fazendo um show do Capital Inicial em Marília. E aí eu conheci ele, trocando ideia. E aí eu sempre fui muito, vamos dizer assim, entrão. Chegava nos lugares, ia conversando com todo mundo, relacionando, porque aí eu viajava com as bandas e ficava ajudando os caras a carregar case, eram estruturas pequenas até, né? Então eu sempre me metia ali, ajudava o produtor e... Já estava observando já ficava observando tudo, né? o rolê todo, e nunca me envolvi nas loucuras, sabe? Porque eu era muito focado, assim, meio nerd, assim, vou trabalhar com isso, vou fazer isso. E tanto que eu lembro na fase de escola tal, a galera, aquela coisa, vamos fumar um baseadinho, não sei o que. Eu falei, esses caras, tipo, querendo se aparecer com isso, eu já vi coisa muito pior. Pô, e nunca me interessei por nada. Você tava num rolê rock and roll real, um rolê né? rock and roll real, os caras. E nunca, não é no meu foco, né? Tem muita gente que quer entrar nisso pela bagunça, não era o meu caso. Aliás, eu acho que os empresários que conseguem estar nesse meio sem glamorizar o meio são os que vão mais longe. Exatamente. Né? Pra mim é como qualquer meio de trabalho, né? Qualquer, assim, sabe? Normal. E aí, esse Léo que eu conheci nesse show em Marília do Capital Inicial, ele trabalhava numa produtora chamada ProArt. E lá ele tinha uma peça de teatro chamada Duas Mãos, acho que era Duas Mãos, duas atrizes, Carol Machado e a Ingrid Guimarães, que na época, depois a Ingrid ficou super famosa e tal. E eles tinham essa peça de teatro, aí um dia eu cheguei pro Léo e falei, poxa, cara, eu gosto de gravar uns vídeos e tal, posso gravar um dia a peça pra você? Ele, pô, lógico. E assim, grana zero, era entrão, né? Ia lá, gravei a peça, aí editei pra ele ali, né? Tinha uma noção disso. Aí depois ele virou, comecei a ficar próximo a ele ali. Aí eu ficava indo lá na produtora. Aí um dia ele chegou pra mim, cara, eu vou precisar viajar aí por 1 mês. Você fica aí, atendendo o telefone, não sei o quê? Eu falei, fico. Fiquei lá na produtora. E aí ali, vendo, só dando aquela assistência enquanto ele tava fora, que era uma sala dentro da ProArt. Aí um dia entra na sala o Heriberto Monteiro. Foi meu, né, o pai do Heriberto Leão, que é empresário do Fagner. Trabalhando com o Fagner. Ele é maravilhoso. Era um grande amigo do Fagner. Sim, sim. Não, e uma pessoa ótima, assim. Ele foi meu mentor, assim, na época. E aí ele chegou pra mim e falou, quem é você? Cadê o Leonardo? Eu falei, o Léo tá viajando, tô aqui ajudando. E saiu da sala. Aí depois ele um dia voltou. Eu liguei pro Léo, ele falou que você tá ajudando ele e tal. Cara, é o seguinte, meu filho vai estrear uma peça nova, uma ópera rock, chamada Alma de Todos os Tempos, né, que era a banda Hip Monsters, e aí eles se juntaram com o Heriberto Leão para fazer essa ópera rock que chamava Alma de Todos os Tempos. E eu tô precisando de um produtor, de um administrador. E o Léo falou para eu falar com você, você topa? Eu falei, porra, lógico. Você já tinha quantos anos aí? Aí eu tava com 17 anos. Na verdade eu avancei um pouco a história, porque
foi meio quase tudo junto, assim. O Murilo saiu do Capital Inicial. Eu ficava muito ali com o Capital Inicial. É que você falou que ia contar uma história dele. Exatamente, O Murilo saiu do Capital Inicial, né? No que o Murilo saiu, o Dinho voltou. Eu cheguei a viajar um pouco com o Dinho, com o Capital, com o Dinho Ouro Preto. E aí, na época, até quiseram fazer uma proposta para eu ficar, mas eu era novo, eu tinha 16 anos nisso. E aí o meu pai falou, não, você vai estudar. Você viaja... Isso é hobby, né? É, um hobby, você vai Ele estudar. não imaginou que você fosse trabalhar com música de verdade? Não, ele queria, ele sempre me incentivou muito. Meu pai era aquele que às vezes eu não podia entrar nos lugares por causa da minha idade e o show era meu, eu tinha vendido e ele tinha que ir. Né, que eu tinha 16 anos. Aí o Murilo saiu, no que o Murilo saiu do Capital, eu liguei pro Murilo e falei assim, cara, tem alguém que vai fazer os seus shows? Ele, não, tô vendo o que eu vou fazer e tal. Falei, posso fazer? Ele, pode. Cara, tu era entrão mesmo. Era entrão. Eu falei, posso fazer seus shows? Ele, pode. Mas tá bom, tipo, imagina, um moleque de 16 anos. Cara, na época eu peguei a Vejinha, que tinha as programações das casas de música ao vivo e tal, e ligava, na maior cara de pau, tô aqui, sou produtor do Murilo Lima, ex-Capital Inicial, quero fazer um show dele. Aí numa dessa eu marquei 3 shows num mês. Um em Poços de Caldas, que era um show que eu tinha ido com o Capital Inicial com o Dinho, conheci os caras lá e vendi um show do Murilo, e solo. O que você já sabia, assim, dessa operação nesse instante? Dessa operação, cara, eu sabia de olheirada, de ver, assim, sabe? Não... Eram coisas pequenas, né? Mas eu fui, teve que ser na raça. Tipo, o que é um rider de som? Ah, me manda o rider. Putz, o que é isso? Aí eu lá... Tio, o que é um rider? Essa pegada, né? E aí eu vendi era esse show em Poços de Caldas, que eu lembro que meu pai teve que me levar. Porque, imagina, não podia nem me hospedar no hotel sozinho. Eu tinha 16 anos. É menor de idade. Aí, meu pai tinha que me acompanhar. Aí, no mesmo mês, a gente fez um no Café Piu Piu, no Bexiga, em São Paulo. E na Casa Dom Orione, acho que também era no Bexiga. Cara, eu tenho foto disso, assim, é muito legal. Assim, literalmente meu primeiro show foi no dia 23 de setembro de 1998. Eu tinha 16 anos, foi a data que eu vendi o primeiro show, que foi esse do Murilo Lima no Café Piu Piu. E deu tudo certo? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi legal pra caramba. Aí, a partir dali, nesse meio, logo depois veio essa história de eu estar lá na ProArt, e o Heriberto Monteiro me chamar para ser produtor do Alma de Todos os Tempos. E aí nessa época eu topei, eu falei, porra, legal. Só que eu estudava, eu tava acho que no 3º ano, só que eu estudava à noite. Aí eu cheguei e falei, caramba, topei, mas a peça é de quinta a domingo. À noite. À noite. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Cara, eu entrei na sala do Heriberto, falei assim, eu quero muito fazer. Ah, não, minto. No que ele fez a proposta, eu cheguei e falei, mas eu estudo à noite. Ele, então não dá. Aí eu fui com aquilo pra casa e falei, putz, não posso perder isso. Não posso. Aí eu voltei, entrei na sala dele. Você vê como era entrar. De licença, entrei na sala dele e cheguei pra ele. Seguinte, eu quero fazer. Eu vou te fazer uma proposta. Eu ganhava pela peça, cachê. Eu venho trabalhar aqui durante a semana, de segunda a sexta, deixo tudo pronto, vou até o teatro à tarde, deixo tudo pronto de quinta e sexta. Você não precisa, você vai me pagar só os cachês. E sábado e domingo eu vou na peça. E segunda-feira eu volto aqui. Aí ele, só pelos cachês? Então tá bom. Aí eu entrei. Ele comprou tua história, Comprou minha história. Aí eu entrei de cabeça mesmo, aí eu me tornei Imagina, eu tinha 17 anos, eu me tornei o produtor de uma peça de teatro, que era uma estrutura, direção do Gabriel Vilela, era um negócio bacana. O Heriberto já era famoso. O Heriberto estava começando, estava entrando nas novelas, e aí o Heriberto ficou muito famoso que ele começou a namorar a tiazinha, Suzana Alves. E aí a Suzana ia muito nas peças. E a Suzana entrou pro casting da ProArt. E até então eu ficava ali com a peça. A gente fez uma temporada aqui no Rio, fiquei
morando praticamente 4 meses aqui no Rio. Aí eu terminei os estudos e aí eu virei pro meu pai e falei, pai, eu não vou direto pra faculdade. Eu vou seguir com a peça. A peça vai pro Rio, vai fazer temporada, depois vai pro Belo Horizonte, eu vou com a peça. Ele falou, beleza, se é isso que você quer, vai, você faz faculdade. Também já tava ganhando uma grana, né? Já tava ganhando, ele viu que eu tava levando a sério, que não era oba-oba. E aí nisso eu fiquei ali nesse mundo que era peça de teatro, mas com música, né? Que era uma ópera rock e tal. E a Suzana Alves tava sempre lá nas peças. E na época ela tava muito famosa. Ela era considerada o sex symbol do Brasil, né? Tinha acabado de sair uma Playboy dela. Então ela ficava meio escondida ali, meio deslocada. E eu sempre ali meio... A peça durava 2 horas, eu ficava ali, Aí peguei uma amizade com ela. A amiga que todos nós queríamos ter. Todo mundo queria pegar uma amizade. Foi uma amizade bem legal, cara. E aí a gente pegou e no que a peça terminou, a peça tava terminando, eu já tava preocupado. Putz, eu vou ficar desempregado. Aí nisso, a Suzana tava entrando pro escritório e tava meio que mudando a equipe. E aí ela me fez o convite. Quer ser meu produtor? Falei, opa. Cara, aí foi uma prova de fogo. Porque até então, eu tava trabalhando com pessoas que não não tão famosas como uma tiazinha. Famosa no Brasil inteiro. Pra quem é mais novo, assim, era uma coisa de um tamanho absurdo, né, por exemplo, eu lembro da primeira vez que cheguei com ela numa viagem, chegamos no aeroporto, um monte de gente esperando ela. Eu falei, caramba, como que eu vou administrar isso aqui? Ela teve muita paciência comigo. Eu tinha acabado de completar 18 anos, eu era um moleque, né? Deixa eu te perguntar uma coisa pra gente seguir, porque daqui você acaba saindo da ProArte, né, em algum momento. Isso. O que você falou que o Heriberto foi um grande mentor e não tá mais aqui entre nós, né? O que você aprende, assim, lições práticas e morais? Cara, eu acho que a primeira coisa é a honestidade, assim, sabe? A sinceridade e a honestidade. O Heriberto era um cara muito honesto, com uma moral muito boa, assim, sabe? E foi aí. A simplicidade, que ele é um cara grande, mas ao mesmo tempo, ele era uma pessoa simples. E o lance da honestidade mesmo, de trabalhar honestamente, agir corretamente com todo mundo. Eu via ele tratando todo mundo muito bem. Então, eu falo que ele foi meu mentor porque no mercado tinha aquela prática de que aquele diretor, aquele empresário que grita, dá esporro, fala alto. E ele não. E aí foi a linha que eu segui. Falei, não, é por aqui. Dá pra ser dá pra grande você líder sem ser daquela forma. Ser afetado, ficar gritando. E até hoje é o que eu sigo, entendeu? Lance de... eu acho que você consegue tudo. Tem aquela pessoa que consegue as coisas gritando e tem as pessoas que conseguem conversando. Eu sou do caminho que eu consigo conversando, chegando sempre num equilíbrio. E o Heriberto me mostrou muito isso, assim, sabe? Ele era um cara firme, mas correto, educado e fazia... Todo mundo respeitava ele. Do business, assim, de olhar para um negócio, você lembra alguma coisa que... Cara, do business, eu lembro dele... As pessoas vinham muito atrás dele quando iam renovar contratos com gravadoras ou pela orientação dele. Ele era um cara que orientava, até por esse perfil dele, ele era um cara que gostava muito ele tinha esse cuidado de proteger o patrimônio artístico, né? Isso foi o que eu consegui observar nele. E também a lance da confiança. Poxa, ele confiou em mim, eu não era nada nessa época. Ele me jogou uma responsabilidade, eu tinha 17, 18 anos, eu tava coordenando um time. Pessoas muito mais velhas, com idade de ser meu pai, né? Maquinistas, porque era uma peça de teatro que tinha um cenário complexo e tal. E aí então, ou seja, aquele lance de confiar também, sabe? Isso foi muito legal, assim. E de dar oportunidade. De dar né? oportunidade. E isso eu sigo, porque assim, eu faço questão das pessoas que estão sempre trabalhando comigo, de eu ver, poxa, essa pessoa aqui nunca trabalhou nesse meio, mas tem potencial. Vamos lá, vamos moldar. Né? Então, confiar nas pessoas. Né? Então, eu aprendi muito isso com ele, foi bem legal. Nessa tiazinha, nesse momento aqui, ela ainda estava na ProArte, mas você começou a estar mais próximo dela, né?
Isso, eu comecei a estar mais próximo até que eu comecei a trabalhar com ela mesmo, né? Aí eu fiquei acho que 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses trabalhando com ela. Aí logo depois ela entrou pra Casa dos Artistas, que tem aquele programa do SBT. Que foi um sucesso. Foi um sucesso. E aí nisso ela já tinha meio que decidido, depois da Casa dos Artistas, parar com as atividades dos shows que ela fazia, tudo. E aí eu falei, puxa, tá na hora de eu me arrumar. E o Falcão, que era também muito amigo do Fagner, vivia ali na ProArte, meio que fazia algumas coisas com o Heriberto Monteiro. E eu comecei a fazer o Falcão, sabe, Falcão? Pô, Falcão é Girassol ali, porra. cara. Falcão também foi o máximo, assim. E um outro rolê, geograficamente falando, Totalmente, né? totalmente. Outros contratantes, outra logística. Aí, foi engraçado, foi interessante, com o Falcão, eu tinha que focar muito no lance de vendas. Porque a tiazinha tinha muita coisa com marca, publicidade e tal. O Falcão já não, era show. Então tive que entrar no mundo de vendas de shows. E aí com o Falcão foi que eu falei, puxa, por onde que eu vou, né? O Falcão tinha um mercado corporativo que gostava do show dele, que era meio cômico, as sátiras e tal, engraçado. Mas ele também tinha um lado popular, que na época tinha muito showmício. A gente, viajei aquele Ceará inteiro, tocando literalmente em carreta de caminhão, sabe? Assim, de subir na carreta. Showmício era um grande mercado, showmício, né? Era um mercadão. Assim. E eu lembro de uma vez a gente estava numa cidade chamada Mombaça, no sertão do Ceará. E, cara, tinha tanta gente naquele palco que o Falcão não conseguia enxergar o baterista. Ele lá na frente cantando. E eu, na época, moleque, assim, não, tentando organizar aquela bagunça, vai pra lá, não sei o quê. O Falcão me chamou de canto, assim. Falou, você já pegou o dinheiro? Eu falei, já. Então fica quieto, senão você vai tomar facada aqui. Aí, tipo, deixa rolar, vamos nessa, sabe? Então essa... Você já pegou o dinheiro, é maravilhoso. Já pegou o dinheiro? Tá tudo certo? Tá. Então tá. E era dinheiro cash na época, né? E aí, com isso... Eu tive uma experiência bacana do Falcão de rodar esses showmícios, mundo corporativo. E aí, cara, na época tinha eu fazia faculdade também, estudava ainda. Tinha muitos shows, festas temáticas. Festa do Cafona, festa do Brega. Eu falei, poxa, o Falcão é o cara pra esse lugar, né? E ele não tava fazendo ainda. Eu fazia, mas não era o foco, né? O Falcão, ele teve um lance muito de temporada. Me diz uma coisa, só porque as pessoas que, porventura, queiram começar a fazer o que você fez, né? Sim. E hoje eu acho que é mais fácil, porque a internet está aí, achar as pessoas, os lugares. Essa vendativa era muito difícil de fazer nesse momento? Era, porque você tinha que primeiro saber. Hoje você dá uma busca ali, você chega aonde você ainda quer. tinha o Pinga no circuito? Tinha o Pinga. Eu não cheguei a fazer muita coisa com Pinga, mas eu sei que o Falcão fez antes de mim. Mas assim, como eu era mais novo e era estudante também, aí eu fui atrás dos DCS, das universidades, que é o Centro dos Estudantes, que eles organizavam essas festas. E aí nos DCS eu comecei a oferecer o Falcão para festa brega, festa do Cafona. E aí a gente começou a fazer começou a fazer duas, e eram festas grandes. Será que foi por isso que ele deu aquela renovada no público dele em algum ponto? Porque eu conheço o Falcão, fiquei fã do Falcão perto dos anos 2000 ali, sei lá. Isso aí foi em 2002, mais ou menos isso. Eu me lembro que ele era meio hype, assim, né? Ele ficou meio hypado. A gente ia muito em programa de TV, né? Então eu ainda fazia essa parte. E lógico, o Falcão, ele era empresariado pela Lilian Huertas, né? E eu ficava ali de frente no dia a dia com ele, né? Então aí eu comecei a fazer esses bookings, tanto de imprensa como de shows. E aí eu busquei esse nicho, né? Com o Falcão. Aí que eu pensei, falei, poxa, beleza, aqui foquei. No andar das coisas, fiquei uns 2 anos ali com o Falcão. Eu recebi o convite para ir para uma outra produtora, que era do Bill Aquino, que chamava Bros na época, que lá ele cuidava do Supla e do Paulo Miklos. E aí eu fui. E nessa transição toda, eu como tinha que pagar a faculdade, tinha umas responsabilidades, né, que o meu pai deixava na minha mão. Tipo, se vira, você quer essa vida, se vira. Eu comecei a fazer muito freelancer para compor a minha renda. E aí eu conheci a Ana Almeida, que ela era
de uma produtora chamada Babel Produções, que ela começou a me contratar para acompanhar os shows que ela vendia, do Djavan, do Kid Abelha, da Gal Costa. Ela não era manager, mas vendia Não, os ela shows. era meio que representante no estado de São Paulo, e aí eu ia lá para cuidar da parte financeira, contar urna, contar ingresso, bater as contas nos pontos de venda, bem aquele trabalho manual, que hoje é tudo digital. Então, com isso, eu comecei a conhecer muitos empresários dos shows que ela fazia. Por exemplo, eu conheci o Zé Fortes nessa época, do Paralamas, conheci o Mauro Benzaquem. Ela pra cuidar do dinheiro, era sinal que ela confiava em você. Confiava. Né? E aí outras pessoas no mercado, como era uma função de confiança, as pessoas começaram a me convidar para trabalhar nas turnês nessa função. Nessa função de cuidar do dinheiro, porque ainda era muito dinheiro em espécie que rolava naquela época. Né? Então eu comecei a viajar na turnê do Kid Abelha, através do Mauro Benzaquem, que hoje é meu amigo, cuidando da parte financeira do show. Com o Zé Fortes no Paralamas. E fui conhecendo, na época, Mara Rabelo, que era do Djavan, que foi isso que eu mais fiz. Então tinha esse braço do freelancer e entrei para essa produtora para trabalhar com Supla e com Paulo Miklos. Aí veio mais um desafio. Como que eu vou vender show do Supla? Então, o Supla, é um cara super carismático, todo mundo gosta, era bem assediado, assim, a gente chegava nos lugares, as pessoas todas vinham falar com ele, mas ele ainda não tinha aquele push do show, da venda do ingresso. Ele tinha saído da casa dos artistas. Já tinha saído, mas já fazia um tempo que já tinha saído, então ele já tinha passado aquele momento. Só que o Supla tem um show muito bom, um show rock and roll, ele canta Billy Idol, canta Ramones, além das músicas dele. E aí o Supla gosta de moto. Aí eu comecei a pesquisar encontros de motociclistas. E, cara, é enorme. Pelo menos na época era enorme esse circuito, né? Uma cultura. E comecei a oferecer o Supla. Assim como eu fiz com o Falcão lá, oferecendo para as festas universitárias, do Brega, do Cafona, eu comecei a oferecer o Supla para os encontros de motociclista. Aí eu oferecia assim, o Supla chegava à tarde na cidade, dava uma volta na moto com os caras pela cidade que eles costumam fazer, e à noite fazia o show dele, rock and roll. Cara, aí fizemos eu lembro que o primeiro foi em Araçatuba. Aí começou esses clubes, né? Vai virando boca a boca. Cara, chegou uma hora, o Supla tava dominando esse mercado dos encontros de motocicleta. Né? E ele é figuraça, ele trata todo mundo bem, ele é um cara muito legal, eu gosto muito dele. E aí, com isso, poxa, descobri mais um nicho para vender, né? Sempre quando me perguntam assim, venda de show é um desafio grande, cara. Vender show não é fácil. Eu falo, você aprendeu alguma manha? Cara, pra passar pra galera que queira começar a vender show? É persistência. É persistência. E é um trabalho ativo. Eu falo, hoje vender o Nando é fácil. Eu só... porque é um produto... É um produto, mas assim, não foi quando eu comecei. Sim. Eu tive, né? Aí você cria ali a sua carteira de clientes, confiança e tal. E hoje a gente trabalha num modo que é sempre os mesmos contratantes, é tudo parceiro. O que você fazia que dava errado, que você modificou nessa tentativa de venda ativa? Eu tô te perguntando isso porque se tem uma função que é carente no Brasil, é o vendedor de show, né? Sim. Eu sei porque eu ouço muito empresa. Cara, tu conhece alguém que venda show? Porque eu tô precisando, porque normalmente esse vendedor de show do escritório acaba voando e abrindo seu próprio escritório. Exato. Então é uma posição carente, né? O que você fazia que dava errado que você corrigiu? O que você sacou que funciona nessa venda ativa? Cara, na venda ativa, primeiro que você cai muita roubada, né? Eu já caí de roubadas, assim, de não receber, de tomar chapéu, chegar lá o negócio... Então você vai começando a ficar esperto. Pelo alô que o cara te fala, você já... Ih, esse aqui é picareta. Você já passa a ter um feeling, né? Você passa a ter esse feeling, né? Mas o que eu mais fiz, assim, que é o lance... Porque existe uma cultura no mercado do entretenimento, de shows... que as pessoas tratam o contratante meio como, sei lá, um rival. É uma disputa, de exigências, de conflitos. Pô, esse cara é o teu parceiro de trabalho, parceiro, né? É seu cliente. Então, é aquele lance, é tratar o cara como um cliente, é entender o lado do cara. Porque eu acho que é uma conta muito simples, assim.
o artista vale quanto ele vende de ingresso. Não adianta eu supor um valor e colocar. E a qual o ticket médio, né? Exatamente. Vale quanto ele coloca de ingresso, quanto tá agregado ali. E às vezes o contratante pega e entra numa onda de principalmente inexperientes e acaba se ferrando, tomando prejuízo. Então eu acho que nessa hora, se é um cara legal, você tem que ser parceiro do cara. Você tem que ajudar. Então o que eu recomendo é tratar como um cliente, como você trataria qualquer cliente. Afinal, você precisa do contratante para realizar seu show. Então é isso. Eu sempre tratei bem, procurei entender a realidade da cidade, a realidade da situação. Não adianta eu querer implantar uma negociação igual eu faço nas grandes capitais no interior. Não vai funcionar. O cara não vai aguentar fazer. E você falou, daqui a pouco a gente vai chegar no Nando, que o Nando é estradeiro e gosta, né? Gosta. Então vocês estão sempre ajustando essa negociação de acordo com o local, né? De acordo com o local. A gente tem muito essa consciência. E a gente tem um lance de tocar em tudo que é lugar. Você me contou que ele ama mesmo, a gente quer levar a música meio que desbravando mesmo, sabe? Isso é muito legal, meio que desbravando. A gente curte isso. É meio que um prazer nosso, assim, sabe? É muito legal, dá pra perceber tipo, que ele ama o que ele faz. Olha que legal, né? E trouxemos a música pra cá, tá? Não dá pra ser irredutível, né? Quando você vai pra lugares menores. Você aprendeu isso nesse momento já. Exatamente, porque eu fui pra muitas cidadezinhas. Comecei indo pra cidades pequenas. Então você vai entendendo qual é a realidade, você vai entendendo qual é a realidade de cada cidade. Então eu acho que assim, o principal para você conquistar aquela pessoa é o lance que a pessoa tem que sentir que você tá trabalhando em parceria com ela, que você não tá ali empurrando um negócio e dane-se seu resultado. Não, eu me preocupo muito, independente se eu vendi o show, eu quero que o resultado funcione, né? Então com isso você vai criando um elo com aquela pessoa. Né? Aquele cliente passa a ser seu parceiro, que passa a ser seu amigo. Tem hoje contratantes que eu sou amigo mesmo, de frequentar a casa, tal, de ter uma confiança assim muito próxima. Né? Então, e o pós-venda, né? Você chegar, e aí como foi? E aí você sabe, não ir só atrás. E aí tem aqueles momentos, tem aqueles contratantes que trabalharam com você, no caso do Nando, trabalharam comigo numa fase onde o Nando tinha um tamanho, hoje ele tem outro. Mas eu continuo valorizando o cara. Pô, você tava ali, você roeu osso comigo. Eu tenho um grande parceiro meu. Nesse momento que eu era o vendedor ativo. Exato. E o Nando não tinha o tamanho que ele passou a ter, esse cara meio que comprou tua história, né? Exatamente. E como tem outras pessoas que nem olhavam pra gente na época, hoje olham, querem contratar, falam, não, peraí, você pode até contratar, mas você vai contratar através dele. Eu faço questão de manter a lealdade. Questão, assim. Eu tenho muitos parceiros, um deles é o Alan, da Oceania, que é um cara, tem uma empresa em Campinas. Ele foi, quando eu entrei para trabalhar com o Nando, em 2012, ele foi o primeiro cara que eu vendi show. Foi para ele um show em Campinas. Até hoje, cara, eu não faço o estado de São Paulo ou Goiânia, algumas cidades assim, se ele não tá envolvido. Explica para quem não conhece, porque você tem os intermediários, né? Sim. E às vezes fica uma bagunça, porque alguém compra um número de datas e revende para alguém. Sim. Eu já vi muita situação complexa justamente nisso, que às vezes esse cara que compra não é tão confiável e revende para um outro cara e às vezes se perde um pouco o controle. Exatamente. Né? Explica para as pessoas que não conhecem ou que gostariam de trabalhar com música, como que funciona. Eu, no caso, com o Nando, eu costumo... O contrato normalmente sai do escritório do Nando. Então eu tenho os intermediários, mas eu, por exemplo, eu não vendo o show pro intermediário revender. Já aconteceu, mas não é o meu costume de fazer assim. Eu prefiro que o intermediário traga o show para mim e eu feche com ele um comissionamento, porque aí eu tenho controle. Né? Lógico, o intermediário vai estar envolvido, mas eu não gosto dessa sensação que às vezes acontece. Já recebi proposta de ir lá e comprar 20 shows do Nando e aí eu fico na mão... Você fica vendido. Fico vendido. Né? Ainda mais que o Nando tem diversas particularidades nos shows dele, porque a gente tem um show com banda, tem um show voz e violão, a gente tem diversos projetos. Então, a gente quer ter tudo na nossa mão. Então eu tenho esses parceiros locais, né?
aonde eu sei que eles vão operar exatamente do modo que eu preciso que eles operem, né? Então, eu costumo fazer assim, ele pode até vender, só que o contrato vai sair comigo. E você vai sempre passar a bola para comprar na pessoa que é o teu representante naquele estado, né? Exatamente. Teu parceiro comercial. Ou então, não necessariamente comprar, mas ele estar envolvido. Por exemplo, o contrato eu faço, mas quem vai negociar esse show, gerenciar, é o meu parceiro local. E aí ele vai ganhar aquela comissão. E aí eu sei que ele vai olhar, e esses parceiros locais, como eles conhecem bem a cidade, eles vão saber o que funciona e o que não funciona. O cara que é honesto, o que não é honesto, né? Então já tem um filtro aí. E tem os novatos. Tem os novatos, né? Os aventureiros, que é um risco, né? Porque se o show não dá certo, o cara não consegue cumprir, né? Então, por isso que eu aprendi isso tomando muito cabeçada, né? Tomou muito. Muita cabeçada, sabe? Tipo, o cara sumia, eu tenho que assumir o show, sabe? O cara desapareceu e eu falei, vamos fazer. Vamos fazer, a gente segura. Acontece isso na vida real pra caramba, né? Acontece, cara. Ainda mais quando a gente fica nessa vontade de completar uma agenda e naquela ansiedade de fazer. Numa dessas, é muito normal você cair numa situação... Mas também nos grupos de WhatsApp de empresários, vocês já sabem quem são essas figuras, né? Essas figuras também duram um pouco, entendeu? Porque falhou comigo? Beleza. Aí, bicho, eu espalho, esse cara não faz show com mais ninguém. Ele pode trocar de segmento, mas uma hora ele é eliminado tem um picareta lá de Minas Gerais que, cara, vira e mexe, ele manda um laranja ligar pra mim. Aí você saca que é ele. Aí peraí. Faz o seguinte, liga pra tal... Aí tem um parceiro meu lá, que é o pessoal da live, o Alexandre. Liga lá pro Alexandre. E ele é a mesma coisa que você tá falando comigo. Não vai superfaturar pra você, é meu acordo com ele. Aí o Alexandre nisso já puxa a capivara, da onde que... esse cara tá envolvido. Eu falei, tá vendo? Olha só. Cara, você já começa assim, quando vem, eu falei, opa, tem boi na linha aqui. Cara, é uma loucura. Mas isso é só experiência mesmo, você tem que tomar na cabeça. Pra entender. Pra entender esse lance. É engraçado que os fundos que estão chegando, você vê que eles sempre se associam com alguém que é muito já do rolê, né? Não dá pra chegar nesse mercado não dá. Com dinheiro cheirando a leite. Não, o mercado vai te sugar. Vai te sugar, né? Vai te sugar, até porque, cara, o Brasil é continental, né? Então, você fazer um show no Sul é muito diferente de fazer um show no Nordeste, né? Os serviços, o modo de tratar com as pessoas, os fornecedores, as burocracias, é diferente. Então, você acha que ainda tem um gap de serviço, por exemplo, em regiões específicas para outras? Tem regiões que, no Brasil, na verdade, a gente falta muito fornecedor bom. Assim, né? Tem muita empresa, mas, por exemplo, se a gente for falar de empresa de luz, empresa de som, que realmente são poucas que tem, empresas de estrutura, né? Então, quando você sai dos grandes centros, fica mais difícil. É por isso que muito artista grande viaja com Gabi, né? Já leva exatamente, tudo, né? já leva tudo. Só que isso também encarece muito a operação. E aí você precisa entender o que aquela cidade pode comportar um show. Porque às vezes você vai numa cidade onde você coloca ali 6 mil pagantes, que é um número bem significativo, mas aqueles 6 mil pagantes, para você realizar aquela operação que você fez semelhante a São Paulo lá, não vai dar rentabilidade. Porque você tem que levar toda a estrutura daqui para essa cidade, né? Então é esse balanço que você tem que fazer. E às vezes o ticket é mais baixo também. O ticket mais baixo. Então você precisa entender formatos de show. Pensar, aqui eu vou fazer um formato full. Ali eu já vou ter que ir com um formato um pouco reduzido. Infelizmente, é algo que, conforme você vai entrando, acaba que você não consegue manter a mesma qualidade do que fazer um show nas grandes capitais, por uma questão de logística e de estrutura mesmo. E eu acho que tem uma vontade, que eu já ouvi falar, várias pessoas falando do que o Nando quer chegar nesses lugares menores. Quer. E aí ele sabe que se ele tiver o show full ali é impossível. Exatamente. E ele é democrático nesse sentido de eu quero levar a minha música para cada cidadezinha, né? Isso é muito bonito nele, né? A música, o artista tem que ir, como uma música, acho que o Milton canta, né? Que o artista tem que ir
o público está, né? Então a gente tem muito essa filosofia. Isso assim, é muito legal, né? Isso aí de tocar, cara, de trazer, porque às vezes a pessoa... É muito interessante no show do Nando, que o Nando tem muita obra, muita música conhecida, mas muitas vezes as pessoas não associam com ele. Então o melhor modo da gente conquistar o público, a gente até brincar, plantamos aquela sementinha ali naquela cidade, naquele lugar, é o cara assistir o show, né? E aí no show, pô, mas essa música é do Nando, essa música não sei... Aí o cara começa a se transformar. Teve uma época que a gente fez o projeto Voz e Violão, que a gente lançou um álbum. Esse projeto Voz e Violão foi interessante, porque a gente foi chamado para fazer um projeto pro Sesc, chamava Sala de Estar. Eram 4 dias no Sesc Pompeia. O Nando fazia o show Voz e Violão, mas apenas para mercado corporativo, não era um show aberto. E aí a gente fez esse... Foi a primeira vez que a gente fez aberto, assim, que foi pro Sesc. Primeira vez com exposição, ele já tinha feito algumas coisas. E, cara, esgotou muito rápido os ingressos. Só que o Sesc tem aquele público deles, já fiel. E o público do Nando ficou de fora. E aí começou uma enxurrada de gente pedir, pô, cara... E ele trocava mais ideia nesse show, assim? Trocava. Foi bem... Tanto que chamava Sala de Estar. É. Hoje o que a gente faz é meio nesse clima, né? Dele tocar as coisas que ele gosta, tocar os lados Bs, não só os hits, né? E contar as histórias. E aí, com isso, o público ficou pedindo. Aí eu cheguei pro Nando e falei, velho, vamos fazer um show aberto. Ah, mas eu quero fazer até 1000 pessoas num teatro. Aí eu comecei a ver São Paulo, teatro de exposição. Aí, na época, eu conversando com o pessoal para descobrir um teatro, e aí... Falaram, poxa, vamos fazer, na época era o Credit Card Hall, vamos fazer no Credit Card Hall. Eu falei, mas cara, o Credit Card Hall é enorme. Né? Ah, não, a gente faz sentado, abre só a parte de baixo, 1.500 pessoas. Eu falei, beleza. Nando, topa? Nando tava de férias, viajando. Nando, topa fazer, ó, até 1.500 pessoas? Topo. Vamos fazer. Esgotou. Nando, posso abrir mais 500? E ele lá de férias, pode. Pum, esgotou. Eu fui abrir. Eu ligava, ele empolgadão. A gente começou a ficar empolgado e foi abrindo. Cara, foi tudo. Esgotou tudo. O Credit Card Hall inteiro, que na época, com esse formato que a gente fez sentado, dava 4.000 pessoas. O Nando só com um banquinho. Um show que... É que tem um charme, né? E esse show nós gravamos. E esse show é que virou o álbum ao vivo. Eu lembro que o Nando me ligou. Quando ele se deu conta, você tá maluco, cara? Você... Putz, agora foi. Tu deixou? Agora foi. Aliás, só pra gente chegar no Nando, porque, cara, tem que se dar um mérito dessa construção de vocês todos juntos, né? Porque hoje é óbvio pro brasileiro, pra grande parte do público, que o Nando não é só o cara do Titãs e que ele é o autor. Sim. De canções que foram definitivas, inclusive, em sucessos de artistas nacionais. Eu acho que naquele reposicionamento do Skank, tem o Nando ali presente de uma maneira muito importante nas baladas. A gente tem a Marisa meio que ali no início. Sim. No momento dela, acho que com os maiores hits tá o Nando ali. O disco mais, né? Você tem com Cidade Negra. Aí tem Jota, mas eu acho que no Cidade ali, quando entra o Tony, é um momento que aquela canção do Nando foi definitiva, né? Mas não deve ter sido fácil fazer as pessoas ligarem essas canções ao Nando no primeiro momento. Mas a gente vai chegar lá. É porque você me falou que você tava com Supla e Paulo Micos. Tá, eu pulei, né? Não, mas aí eu tô ligadaço. Não, legal. Então, com Supla foi isso que eu... foi onde eu percebi que, pô, sou um bom vendedor. E você acha que esse teu expertise de tentar pensar uma cultura, né? Isso. Aonde que eu encaixo o Supla? Olha, motoqueiro. Talvez nesse igual você fez com o Falcão. Isso é um raciocínio que você seguiu. Exatamente, foi o que eu segui. Eu penso assim, cara, imagina a quantidade de eventos que não acontecem no Brasil em um final de semana. Cara, todo mundo tem seu público, todo mundo tem seu nicho. A questão é você descobrir qual que é e, pum, mirar lá e seguir, né? Poxa, eu admiro muito, por exemplo, o Afonso Negro. Cara, ele domina o mercado corporativo, enorme, né? Casamento. Eu sei que eu falo muito com ele, com a irmã dele. Cara, ele domina. Né? Então, assim, todo mundo tem seu público. E aí, com Supla e com Falcão, eu achei esses nichos. O Falcão, ele também, o Negro também é empresário de outros nesse mercado corporativo. Ele não chega a ser empresário, mas eles revendem.
Ele mesmo já contratou várias Maluco vezes o me Nando. falou isso, eu não sabia. Você sabe que quando eu era artista em 98, com a banda Cara Ezequiel, com o Filho do Erasmo, que a gente foi morar em São Paulo, a gente fez alguns Raul Gils, aí tinha aquelas caravanas Raul Gil, né? Ele tava sempre. Ele foi um dos caras mais legais comigo, assim. Ele não vai me lembrar de mim, mas quando a gente tá meio no rolê ali... Porque, porra, a gente era o mais desconhecido daquela galera toda. A gente não esquece quem foi legal com a gente, né? Exato. E ele é um amor de pessoa, cara. Ele é muito bacana. Fiquei muito feliz de saber que ele tá nessa e que tá bem. Ele tá bem, cara. Ele tem o segmento dele lá e ele domina esse segmento. Olha que legal. Sabe? Então é igual o Thiago Abravanel, não também. sei como tá hoje, mas também uma época Daniel do mercado Boaventura, também, Marcelo Maia, ele conseguiu. Você vê, são pessoas que não precisa necessariamente tocar na rádio, ter o seu... Isso tem, então eu acho que tem espaço para todo mundo. O Paulo Miklos, como que foi o desafio? Então, o Paulo, ele tinha a carreira dele no Titãs e começou a fazer os filmes, né? E eu trabalhei com ele bem nessa fase, que ele fez filme, fez novela, e aí ele tinha o show solo dele, né? A gente tinha pouco espaço de agenda por causa da agenda dos Titãs, que era, porra, super ativa. Então eu conseguia dividir entre Supla e Paulo Miklos. Só que com o Paulo, cara, ele deu foi um momento de um trampolim pra mim, assim, porque a MTV, com o auge dos acústicos, ela fez o Acústico MTV Bandas Gaúchas. E a banda Cachorro Grande convidou o Paulo Miklos para ser o convidado ali de uma música deles. Era o Bideobaldi, Cachorro Grande, Ultraman e Vander Wilden. Cada um tinha um convidado. O Paulo Miklos foi o convidado do Cachorro Grande. E aí eu fui com o Paulo como acompanhante, como produtor do Paulo. Cheguei lá, cara, falei, porra, essa banda é foda. Esse Cachorro Grande é foda, cara. Eu pirei. Você pirou? Pirei. Eu falei, meu... Aí eu cheguei, na época o Bill, que era o dono da produtora, falei, Bill, a gente precisa contratar esses caras. Esses caras são foda, não sei o que, tal. Ah, então tá bom, chama eles pra cá. Aí eles já tinham um empresário, que era o Lelê. Aí o Bill fez um acordo com esse empresário, vamos então dividir, né? Vamos ser sócio e tal. E o Lelê cuidava muito da parte do sul, que o Lelê é gaúcho, cuidava muito lá da parte do sul. E eu fiquei com a parte, através do Bill, com a parte de sudeste e o restante do Brasil. E, cara, a gente começou a fazer show pra caramba. A MTV acreditou no Cachorro Grande. Bicho, aí eu entrei no mundo rock and roll, assim, sabe? Banda mesmo, administrando equipe. Qual foi a grande agenda. diferença que você sentiu quando vai pra esse rolê do rock, que naquele momento tava muito forte ainda? Tava. Né? Cara, o que eu senti é que, pô... Agora, de mercado, de agora casas. eu tô no mercado. Porque até então eu tava meio nas beiradas, vamos dizer assim, né? Tava começando ali. Não era uma banda que... Todos esses artistas, eles não tinham turnês. Cachorro Grande já teve o turnê de um disco. Lançou o disco, fez a turnê. Lançou outro disco, fez a turnê. Então essa sensação de entrar no ônibus, ficar rodando dias, sabe? Ir pro sul, ficar viajando durante um mês no sul, né? Então com o Cachorro Grande eu tive essa experiência, esse conhecimento. Eu fiquei 5 anos no Cachorro Grande. Então peguei uma fase... A fase deles mesmo. Ali, né? Sempre com o Bill? Ou em algum momento você ficou sozinho? Então, logo depois o Bill saiu, Lelê ficou, depois o Lelê saiu. Aí eu me vi sozinho com os caras. Primeira carreira solo sua como empresário. Mas eu sempre busquei parceiros, porque eu tinha consciência que eu ainda não estava pronto para ser empresário. Eu não tinha dinheiro, não tinha condições, não tem como eu ser empresário, ficar responsável 100% por mais que a banda pedia para eu ser, mas eu recusava. Aí eu lembro que no primeiro momento, cara, Cachorro Grande tava aqui na DEC, gravando um disco. Eu peguei o carro emprestado do meu pai, vim pro Rio, que a gente tava sem empresário, sem ninguém. Eu tava me sentindo, sabe, perdido. Falei, o que eu vou fazer? Eu nunca sentei pra negociar com uma gravadora, né? Porque eu sempre cuidava só no mundo dos shows ali, né? E aí, Cara, eu lembro que eu recebi a notícia da minha esposa. Eu já tava casado. Tô grávida. Falei, puta que eu pariu. Caramba. Bem agora, tipo, o que eu vou fazer? Muda tudo, né? O que eu vou fazer? Eu tava com 25 anos. Aí eu lembro muito, nessa época, o Simon Fuller. Grande eu mestre chamei todos. ele pra me ajudar, ele assumiu o Cachorro Grande junto com o Flávio Goulart. Foi muito legal que ontem, no Você show já dos conhecia Titãs, o Simon? Já. Não, eu fui atrás dele. Eu falei, cara, eu preciso de alguém pra me ajudar no Cachorro Grande.
eu não consigo tocar isso aqui. E o Los Hermanos tinha acabado de parar e eu chamei o Simon. Aí o Simon chamou o Flávio Goulart. E ontem foi emocionante, cara. Chegou uma hora, tava nós 3, assim, abraçados no show do Titãs, que a Arena Jockey do Simon, e o Flávio tá tocando também. Cara, a gente falou, porra, bicho, olha nós aqui, né? Foi muito legal. E aí, nessa época, o Simon entrou junto com o Flávio. E eu lembro muito bem, a gente tava num show em Maringá. Eu tava assim, cara, falei, meu, o que eu vou fazer da minha vida? Agora, tipo, vou ser pai, eu preciso... Não posso ficar na mão desses malucos aqui. Né? Cachorro Grande, aquela loucura toda. Meio que passou. Eu tive a fase da curtição com eles, depois eu falei, pô, agora não. Casei, vou ser pai. E os caras continuavam na curtição. E essa galera é rock and roll. É rock and roll. Eu falei, meu, não posso. Aí eu lembro que o Flavão virou pra mim, a gente tava até ontem comentando isso com a minha esposa, que a gente encontrou com ele. Filho, vem com pão debaixo do braço. E não deu outra. Beleza, respirei fundo, vamos lá. Segui com o Cachorro Grande. Logo depois o Simon e o Flavão falaram, não, isso aqui não dá pra gente. Aí eu me vi sozinho de novo com os caras. E vamos lá, e trabalhando. Aí e nesse momento, eu acabei buscando um novo empresário pro Cachorro Grande, que eu sempre tinha essa consciência. Não quero ser empresário, porque eu não tenho condições de ser empresário. Busquei o Sérgio Peixoto, que na época era empresário do Nando Reis. E aí eu fiquei junto lá com o Sérgio no escritório do Nando. Então eu já conheci o Nando, já tinha... Engraçado, voltando só um pouco. Com o Nando, como eu fazia muito freelancer, eu cheguei a fazer freelancers com o Nando, de bilheterias. Cheguei a trabalhar na lojinha, vendendo CD do Nando, durante uma turnê dele do Infernal, sabe? Da letra A, na lojinha ali, vendendo. Então, assim, com o Nando, vamos dizer que eu já fiz quase todas as funções ali, né? E aí, eu fiquei esse tempo com o Sérgio Peixoto e o Cachorro Grande, mas eu sempre na frente de tudo, com o cachorro. Só que aquilo foi me cansando, porque aí o cachorro também começou, os caras... Enfim, banda de rock. E aí eu cheguei uma hora e falei, não dá, cara, eu preciso... Se eu ficar aqui, eu vou ficar parado. Eu preciso... Aí o cachorro teve umas curvas... E eu sou assim, eu começo a ver que o negócio ficou todo desconfortável, eu já começo a buscar as portas de saída. E aí eu lembro uma vez, a gente tava gravando Altas Horas, e aí tinha um hold que era irmão de um amigo meu, que era produtor do Kid Abelha, e esse amigo meu tava trabalhando no Chitãozinho e Chororó. E aí eu cheguei, cara, liguei pra ele, e aí, velho, fiquei sabendo que você vai sair do Chitãozinho e Chororó. Ele, eu vou pro Circo Tiana e tal. Falei, pô, cara, você não quer me indicar aí não? Ele, pô, mas aqui você vai ser produtor financeiro, você vai, tipo, meio coordenador. Aí no Cachorro Grande você é um empresário. Falei, não, cara. Eu prefiro... Você não tá entendendo. É um downgrade momentâneo. É um downgrade necessário. Tá bom, vou te indicar. E aí foi quando me chamaram, assim. Aí eu fiz uma entrevista lá, na época era Mondo, que cuidava do Chitãozinho e Chororó. Fiz uma entrevista com o pessoal e me contrataram. Então a minha função era meio de produtor financeiro, né? Que é o que você já tinha feito pra caramba, né? E o Brito, Ricardo Brito, que foi esse cara que me indicou lá, porra, me ajudou muito. Então, assim, eu passei a entrar num mundo totalmente corporativo, onde eu era, por exemplo, no Cachorro Grande, o cara de frente, que vendia os shows, que chegava na frente e tal, eu fui pra parte de trás, eu já não aparecia. Eu era aquele cara que recebia o dinheiro, pagava a galera, aí depois eu fui como sou entrão, né? Fui assumindo mais responsabilidades, virei meio que um gerente de operações ali do Chitãozinho e Chororó, e foi numa fase muito bacana da carreira deles, que foi quando eles fizeram 50 anos. Não, 40 anos. Foi quando eles fizeram a turnê de 40 anos. Aí teve um especial com orquestra do João Carlos Martins, né? No maestro. E de produção grande, Produção grande. Mas assim, eu fazia uma parte, mas já comecei a viver nesse mundo. E depois a Mondo virou XYZ. Então eu comecei a lidar com essas burocracias, porque até então era pega aqui, paga ali. Aí já comecei a ter que lidar com departamentos, burocracias. Isso eu aprendi bastante. E aí nessa produtora, que aí já era XYZ, eles
contrataram o Seu Jorge. E aí eu me candidatei. Porque aí eu comecei a já me ver no Chitão. Putz, cara, quero fazer mais do que isso. E eu vi que lá não tinha muito espaço. E já tinha o cara que vendia os shows, já tinha outro. Aí no que entrou o Seu Jorge, eu falei, opa, quero me candidatar pra... Ah, mas você vende e faz o que você faz no Chitão? Faço. Já fiz Já muito. fiz, eu vou vender show e vou fazer, beleza. Cara, trabalhei igual louco, mas fiquei lá no Seu Jorge, me tornei o cara de confiança do Seu Jorge. Fiquei durante um ano lá, até que, cara, teve um dia que eu tava viajando com o Seu Jorge, eu encontrei com o Nando no aeroporto. E aí o Nando falou, pô, me dá seu telefone de novo, que eu perdi. Aí eu dei. Cara, tem um mês o Nando... Alguém do escritório dele me ligou e falou assim, ó, o Nando quer conversar com você. Aí ele me chamou e explicou, olha, tô mudando meu escritório inteiro, tô saindo da Universal, vou virar independente, tô mudando meu time todo e eu gostaria que você viesse pra cuidar dos shows. E aí eu falei, tá. Só que o Nando daquela época não era o Nando de hoje, né? Por isso que eu deixei essa história pro fim. Exato. Porque não, foi um reposicionamento, né? Né? E eu queria entender quando você chega ali. Aliás, um case independente, né, que a gente tem no Brasil. O Nando foi um dos primeiros. Vários já tinham feito. Sim. Mas eu acho que dos que eu me lembre como gestão independente, o do Nando é um golaço. Até YouTube, o digital, tudo muito bem cuidado, né? A gente... eu e o Nando, a gente brinca que a gente é a dupla, né? A gente gosta... São dois workaholics, né? E eu venho com as ideias, ele compra e vice-versa, e vamos depois... Cara, não deu certo, a gente volta pra trás, vai por outro caminho. Acho que o único modo é tentando, né? E quando ele me chamou, eu lembro que muita gente na época falou, pô, o Seu Jorge tava com a música na abertura da novela, Salve Jorge, XYZ enorme. Pô, cara, você vai sair do Seu Jorge. E o Jorge querendo que eu ficasse, fazendo proposta pra eu ficar. Eu falei, não, eu vou pro Nando. Acredito, conheço o Nando, cara. Voltando lá nos meus 9 anos. Até a própria memória afetiva. Exatamente. Aqui, né? Voltei e falei, não, acredito no Nando. Acredito. Eu vou. Fui. Cara, muita gente falava assim, você é maluco, cara. Tipo, você vai sair da onde você tá. Vou. É que momento exato do Nando? Ele já tinha lançado... Ele tinha acabado, ele tava finalizando a turnê do Bailão. Da MTV. Era o último trabalho dele com a Universal, ele já estava independente, ele tinha acabado de gravar o disco Sei, que foi lançado no final de 2012, que foi quando eu entrei, e foi lançado independente. Que ele fez aquele lance igual o Radiohead fez, das pessoas Preço darem um sugerido. valor, preço sugerido. Na época, não foi pro streaming, ficou só nas vendas no site dele, né? E foi bem nesse momento que eu entrei. Quem influenciou o Nando? Filhos? Nesse momento? Porque eu me lembro que Então, foi muito inovador e corajoso da parte dele. Eu falei, cara, o Nando, olha só. Eu acho... Posso estar dizendo... Talvez ele... Quando ele tiver aqui, ele pode explicar melhor. Mas que eu entrei já tinha acontecido. Mas eu acho que foi um lance que, na verdade... O Nando foi dispensado da gravadora. Ele se viu independente. Falou, agora eu vou seguir independente. Na verdade, a gravadora na época chegou pra ele e falou, cara, você não vende disco. Aí ele falou, peraí, mas eu tenho que fazer show, vocês têm que vender meu disco. Ah, não, uma parceria? Ah, não vamos renovar. E aí ele se viu fora da gravadora e aquela sensação do tipo, poxa, e agora? Que naquele instante ainda era essa sensação, né? Era essa sensação. Hoje é legal você ser independente, né? E aí foi que ele decidiu mudar a escritura. Sabe, foi uma reviravolta, assim. Eu entrei na época, o empresário era o Tom Gil, que hoje é empresário do Sepultura, e aí eu era o booker, né? O vendedor ali dos shows. No início. No início, até 2015. Aí depois eu... E como que era essa venda Cara, ativa? no início era o seguinte, eu lembro, o meu primeiro papo com o Nando foi o seguinte, o Nando virou pra mim... Na verdade, o que eu queria saber é desafios... Certo. e problematização. Né? Sim. Desse momento, porque, cara... a gente teve... pelo que eu sei, era um desafio. Era um desafio. Era um desafio. Então, era o que todo mundo falava. Cara, por que você tá indo? Eu falei, não. Eu tava muito confiante. Vou. E aí foi quando eu sentei a primeira vez com o Nando. E aí o Nando virou pra mim e falou assim, cara, na boa, eu não entendo. Moro em São Paulo, eu não faço show no interior de São Paulo. Faço muito pouco.
Eu gravei um DVD em Porto Alegre e faço muito pouco show lá. Eu não sei o que acontece. Eu falei, Nando, vamos lá. Eu já estive dentro do seu escritório antes. Eu acho que a gente precisa abrir, sabe? Tipo, não adianta você trabalhar engessado, que era esse lance mesmo. Essa cidade é assim, essa cidade é assado. Você tem que conquistar o mercado, né? Você tem que chegar no mercado. Então, se você chega com muitas barreiras, muitas exigências, não vai atingir o resultado. E, cara, notícia ruim, ninguém vai sair falando que ganhou dinheiro com você, mas vai sair falando que perdeu dinheiro com você, né? Isso, que ninguém quer falar onde tá ganhando dinheiro. E quando um contratante perde dinheiro com um artista, isso se espalha muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Esse é um dos maiores cuidados que eu tenho. É sempre, de alguma maneira, o cara, nem todo show dá certo, mas o cara pelo menos saber, pô, não deu certo, por que não deu certo, mas vamos lá. Então sempre aquela compensação, sabe? E aí o Nando virou pra mim e falou, cara, eu quero tocar. Eu falei, beleza, você me dá carta branca pra vender? Independente do valor, ele dou. Cara, eu ia sair igual que eu acreditava, o cara tem música, tem show bom, não sei o quê. Você acha que um dos motivos dele não tá rodando era um pouco essas dificuldades? Eu acho que ele mesmo. Ou um cachê. Não posso nem dizer o escritório, porque é muito as coisas assim. Às vezes as pessoas jogam a culpa no empresário, no escritório, mas tem que ver o que o artista também quer. Sim, perfeito. Tem que ser uma sintonia. Talvez ele não tivesse esse entendimento. Esse entendimento. Aí eu acho que também cabe muito ao empresário mostrar os caminhos, né? Hoje eu trabalho num modo de confiança com o Nando que, mas eu tive que conquistar isso. Teve muitos desafios que eu tive que mostrar pra ele, tive que encarar, meio que peitar. Um era esse, que era ter vários formatos facilitaria. Exatamente. Mas aí era só, tipo, primeiro eu falei, primeiro a gente tem que abrir. Você sair tocando. E aí nessa hora foi que eu meio que saí, oferecendo, vamos fazer Nando Reis, mas eu tenho tanto, tá, vamos fazer assim, meio a meio, o resultado que der. E, cara, numa dessa, eu lembro que eu comecei a trabalhar com o Nando em novembro de 2012, ele não tinha nenhum show em 2013, no caso, a gente já começou janeiro com 12 shows. Aí era fazendo... Só que aí ele chegava lá, o show era bom, os caras gostavam. Aí começa também o boca a boca positivo, porque uma coisa, show gera show. Que tem a mídia local, os artistas, os empresários vê a agenda do artista. Pô, se o artista tá fazendo essa quantidade de show, tá rolando, o cara de uma outra cidade vê, o Nando Reis veio tocar aqui. Ele pode tocar aqui. Aí vai indo, vai o boca a boca. O que eu sempre falo pras bandas, assim... Uma vez o pessoal do Cachorro Grande, eu já estava trabalhando com o Nando, eles foram na minha casa fazer uma visita e eles vieram me perguntar, poxa, cara, a gente não tá fazendo show, na sua época a gente fazia. Eu falei, cara, vamos lá, é um sábado à noite, o que vocês estão fazendo em casa? Mas ninguém tá querendo pagar o que a gente tá pedindo. Eu falei, mas vocês estão pedindo o que realmente vale? É duro, mas é verdade. Não é porque tal fulano tá pedindo, mas o tal fulano talvez tá fazendo o cara perder dinheiro. Vamos ter que ir o que realmente... O artista vale quanto ele vende de ticket. Né? E aí eu falei, vocês deveriam estar tocando em algum lugar hoje. Mas que fosse por menos. Mas show gera show. É isso que eu penso. E gera show, gera streams, gera autoridade na internet, porque aquilo é compartilhado, o fã vai, filma, compartilha. Então isso se retroalimenta, show, né? Show gera show. E aí... E o meu lance com o Nando era esse. E o Nando é um cara que às vezes ele pega a gente, mas tem essa sexta-feira aqui livre, hein, Diogo? Não dá pra pôr nada aqui. Que maravilha. Aí eu vou lá, cara, vamos fazer um voz e violão em Piraporinha ali, só pra preencher. A equipe fica louca com a gente, mas funciona. Então, a gente fez bem esse trabalho de conquistar o mercado. E aí o Nando até então tinha uma resistência
As artistas já não iam mais pra rádio, enfim, era um momento de transição, porque o streaming ainda estava fraco, a venda física já tinha caído, então a gente estava tendo que buscar caminhos. Era um limbo ali, entre um universo que estava acabando e um novo que não estava forte ainda. Exato, né? Então a gente saiu fazendo muito show, era engraçado, porque às vezes a gente via os comentários dos shows, assim, do tipo... Caramba, fui no show desse Nando Reis e ele só fica tocando música dos outros. Rolava isso ainda. Era muito engraçado. E aí, o Nando decidiu gravar um outro... Aí a gente veio com Voz e Violão, que eu tava contando, né? A gente fez aquele projeto do Sesc, seguimos com a turnê Voz e Violão, que foi um sucesso. O Voz e Violão foi uma coisa assim, a gente fazia 4 noites aqui no Metropolitan sold out. Era o Nando com um banquinho. Que beleza, hein? Era uma beleza. Isso, e a gente independente. Isso fez com que a gente rentabilizasse. Como que era a lojinha? Começou a vender bem? A loja vendendo, que a gente tinha loja online, a gente levava a loja para todos os shows. E lá na Relicário, que é o escritório do Nando, a gente tem um sistema de um comitê, né? Sou eu, o Nando, a Vânia, que é a esposa do Nando, e o Marcelo, que é o nosso business controller. Ele é aquele cara que não aparece, mas que tem uma importância absurda. Porque eu e o Nando, a gente só consegue fazer as loucuras com o suporte dele. Pô, que estrutura interessante. Somos 4. É um conselho. Ele é um contraponto, né? Ele é um contraponto. Ele é aquele cara que dá o sinal verde e o sinal vermelho. Ele veio da onde? Cara, ele é do mercado publicitário, como business controller. Então ele é um cara que... Números, projetos, estratégias. Eu e o Nando, a gente é aqueles que vai desbravando. E ele e a Vânia... são aqueles que são, vamos dizer, a base do negócio, né? Porque se deixar na minha mão e do Nando, a gente vai. E aí, às vezes é engraçado que muitas vezes eu tomo bronca da Vânia. Pô, Diogo, que agenda é essa? Você tá louco? Eu falei, mas o Nando topou. E o Nando lá sabe o que ele tá topando. São umas coisas meio assim. Então esse conselho, ele se auto-equilibra. E assim, a gente tem um lance que é uma votação. Os 4 têm que estar de acordo pra gente fazer tal coisa, né? Então, cara, é uma sintonia muito legal que a gente tem ali na Relicário. Somos nós. Ali é o mundo de shows, é o mundo do selo Relicário, que a gente é independente até hoje. Lançamos tudo, produzimos tudo. A gente é autossuficiente. O que você já aprendeu com o business? Pô, cara, dessa parte Porque vai mexendo na percepção, né? Vai. Do todo, né? Vai. Cara, eu percebo que tudo você precisa andar em conjunto, assim, né? Porque você tem que lançar um produto, você tem que fazer esse show, mas esse produto tem que ter um sentido pra você. Tudo tem que ter uma narrativa no projeto. Por mais que talvez pareça solta, mas não. Uma coisa que o Nando sempre exige, o porquê que eu tô fazendo isso. Por que eu tô lançando essa música? Então tem que ter uma narrativa. Então, tudo que a gente trabalha, todos os desafios, os projetos que a gente cria, tá tudo dentro de uma narrativa. Então a gente começou com esse Voz e Violão, paramos o show de banda, fizemos uma turnê de sucesso do Voz e Violão, onde nós rentabilizamos, porque o Voz e Violão tinha uma rentabilidade muito boa. A gente fez um caixa, que aí a gente gravou um álbum do Nando, que foi um álbum duplo chamado Jardim Pomar, 100% independente. 100%. O Voz e Violão, eu distribuí, o produto é nosso, mas eu distribuí pela DEC, né? Como licenciei pra DEC. Depois eu comecei a observar que eu poderia fazer. Não tem muita diferença, né? Exatamente. Que aí eu vi que os percentuais seriam mais interessantes, né? E na época ainda tinha os produtos físicos. Então, o Jardim Pomar, a gente fez, cara, até meio de brincadeira, assim, todos os modos. A gente lançou no streaming, a gente lançou no vinil, CD e cassete. Era engraçado, na lojinha, um pai mostrando pro filho, sabe o que é isso aqui? E vendia o cassete também? E vendia o cassete. Né? E aí a gente produziu tudo. Ou seja, eu descobri que tinha uma... Falei, cara, a maioria das gravadoras hoje não tem mais departamento de distribuição. Eles contratavam uma outra empresa para distribuir, que no caso era uma empresa chamada Canal 3. Eu falei, cara, eu vou pôr numa gravadora para ele contratar essa empresa para distribuir? Não, vou direto nessa empresa, eu tenho produto. Então a gente gravou o disco, a gente bancou o disco, a gente prensou o disco, eu prensei ali com a Polisson, com o Rafa Ramos. Fomos na gráfica, contratamos uma pessoa
Fechar os vinis ficavam tudo no escritório, assim. Beleza, 100% independente. Eu falei, tá. Então, eu cheguei nessa distribuidora, eu falei, eu quero distribuir. O que vocês distribuem? Ah, me dá tantos produtos, porcentagem é X. Ou seja, tudo se torna mais rentável. Só que a gente teve que ter um investimento grande, um trabalho grande. E também aquilo que aqui nesse momento você não teria, que é esse caixa para fazer. Esse caixa, exatamente. Estoque, graças ao voz e violão, a gente conseguiu ter uma saúde financeira boa na Relicário. E aí foi que a gente investiu nisso. Isso que é legal no Nando. A gente fatura, mas a gente investe. Sabe? Pode ver que tudo é um investimento muito grande. Né? Por isso que continua numa crescente. E aí começou aquele lance. Uma coisa era o Nando numa gravadora, as pessoas pedirem a IR da gravadora, o marketing, pedir pra ele ir lá na Rádio X e dar uma entrevista. Porra, que saco, tem que ir. Você se sente que você tá trabalhando pra gravadora pra depois os caras chegarem e falar que você não vende disco. E que, de certa forma, dependendo do esforço que a gravadora tá tendo contigo naquele momento, é meio isso mesmo, exatamente. Né? Só que diferente no momento que a responsabilidade é 100% nossa. Ele tem que ir. Afinal, os discos tá tudo ali no escritório, eu preciso desovar isso. Né? Aí ele começou a ter um tesão de fazer tudo. A fazer turnê de entrevista. E aí, cara, na isso época, faz uma diferença, né, Diogo? Os caras estão fazendo. O Versilo já me falou isso várias Sim. vezes. Ele falou, cara, no momento que ninguém ia na rádio, eu ia. É, exatamente. E aí você passa a ser aquele que vai na rádio. Você passa a ser aquele. Isso acaba, desculpa, claro. Perguntas, tá? Você sentiu que também isso melhorou as execuções? Sim, muito. Porque a gente passou a ter relações com a rádio. E relações diretas. Não relação via uma gravadora. Eu sentava com o diretor artístico da rádio, às vezes com o dono da rádio. Então passou a ter um trato a trato, assim. Muitas vezes o Nando sentava comigo. Vocês faziam fumacinho com o G em uma época, né? Não, o Genésio continua até hoje com a gente. Só que vocês estão indo Só que eu vou junto. Aí até pro Genésio é melhor, até pro né? Genésio. Genésio, Diogo, vamos. Aí eu sento eu e o Genésio na frente do cara, ó, é isso. Muitas vezes o Nando também senta na frente. E a gente começou a criar uma relação. Aí o Nando voltou a tocar, que até então o Nando era aquele artista que tocava nas rádios adultas. Adulto contemporâneo Adulto só. contemporâneo. Eu falei, não, cara, a gente tem que tocar em tudo. Então, assim, eu não fico só olhando para as rádios que estão na Crowley. Olha o rádio. Às vezes tem uma rádiozinha lá no interior que é o que domina lá. E aí tu tá naquela cidade mesmo, vai ali e faz aquela rádio, Então né? a gente fazia questão de fazer entrevistas. E aí, então, tava com todos esses produtos lá na mão. Cheguei. E aí eu tinha que trabalhar duas coisas, o físico e o digital. Eu falei, poxa, o digital, produto novo, músicas inéditas, é difícil trabalhar. Só que o show do Nando é muito forte, o show do Nando é cheio de hits. Então o que eu fiz? Eu literalmente copiei o projeto do Pearl Jam de ficar lançando discos ao vivo. Ah, moleque. Porque álbuns digital ao vivo. Eu já falei sobre isso quando eu fazia os vlogs aqui no YouTube, né? Já fiz esse mala direta. O Pearl Jam, você acha que eles não estão ativos? Eles têm uma coisa direto por funk. Direto! Que é foi foda. O que eu fiz. A gente fazia assim, um show em São Paulo 15 dias depois, ao vivo. E soltava no streaming ou em mala direta? Não, no streaming. Pô, tava ali. Você entrava na plataforma. E depois vocês tiravam? Não, alguns a gente tirou, ainda tem, acho que tem uns 12 lá. A gente foi lançando. E o fã ama, né? O Pearl Jam lançava muito por mala direta também. Né? É que acho que ainda o streaming não tava, né? E aí a gente foi lançando assim. Chamava Jardim Pomar ao vivo em Curitiba, Jardim Pomar ao vivo em Ijuí, Rio Grande do Sul, sabe umas coisas assim? E cara, aí a gente gravava e lançava. Porque aí a minha ideia era mostrar pro fã quem era o Nando Reis, como era o show do Nando Reis em uma plataforma nova, que era o streaming, que era onde o streaming estava se estabelecendo. E ao mesmo tempo, eu cheguei e falei, vamos pro YouTube. YouTube, o jovem ouvia até então pelo YouTube. E aí foi que a gente criou o canal do Nando Reis. E ouve pra caralho ainda, né? O YouTube, você chega em um monte de lugar, no churrasco, na casa de alguém, num restaurante, no interior, é o YouTube, playlist de YouTube, né? Exatamente. E aí o Nando foi pegando esse gosto também de desenvolver o canal. Aí teve muito trabalho da B+K, Carol do Bruno e da Carol. Eles são muito importantes nesse momento, né? Esse momento do Nando Digital, o Bruno e a Carol entraram de cabeça também com a gente no canal do Nando. Depois do Bruno e da Carol, veio a Carol Siqueira, que até estava com a gente até pouco tempo atrás, e desenvolveu muito aquele lance do Nando como
blogueiro, sabe? Contando as histórias da genial, música. Cara. Isso a gente fez com a ideia assim. Eu falei, ó, hoje a gente não pode só pensar. Antigamente você ia lá no Faustão, tocava, passava seu telefone, no dia seguinte você tava vendendo show. Hoje não é mais assim. Você tem que ir no Faustão, você tem que ir na rádio, você tem que ir no YouTube, você tem que ir no podcast. Você tem que estar no TikTok, você tem que estar em tudo quanto é lugar, né? Pulverizou geral. Pulverizou. E aí o Nando começou a entender que ele ia no YouTube, tinha um público. Ele ia na rádio, tinha outro público. E com isso a gente também foi abrindo o nosso leque de opções de show. Que a gente começou a fazer show em tudo que foi circuito. Desde festival de rock, festival popular, festa da padroeira, evento corporativo. E aí ia lá e fazia o nosso showzão nas casas grandes. E não é só o formato, tem repertórios diferentes na mão também, tem né? Tem repertório. E aí o lance de eu ficar lançando os ao vivo era exatamente para mostrar o potencial do show dele. Beleza, a gente tá numa turnê de disco inédita. Só que o show é isso aqui. E aí a gente foi lançando. E isso, cara, na época deu uma repercussão. Caramba, os caras estão lançando disco direto. E aí, beleza, esse foi o trabalho do digital. Aí no trabalho do físico, o que eu fiz? Ainda tinha a Rede Saraiva, que ainda comercializava CDs e vinis. E aí a gente ia fazer um show em Recife. Aí eu ligava pra Saraiva, pra Saraiva de Recife. Olha, vou fazer um show do Nando Reis aí. Se você comprar de mim aqui, ó, 400 produtos, o Nando faz uma sessão de autógrafos aí na sua loja. Aí eu ia com o Nando uns 2 dias antes do show de Recife. E ele topando tudo. Porque o negócio era nosso, a gente tinha que fazer o negócio virar. Chegava lá, ligava, e a gente ia na rádio, anunciava que ia ter a sessão de autógrafos, que ia estar lá vendendo o produto. Quem comprasse o produto, ia lá, Nando assinava. Cara, e aí a gente foi vendendo. Tudo que foi cidade que a gente ia, ligava ali, vamos lá, fazia uma sessão de autógrafos. Aí tinha que divulgar essa sessão de autógrafos. Cara, e aí a gente foi indo. E vendendo o nosso produto. Meio aquele trabalho circense, né? Então era rádio, você tinha que divulgar. Aí na rádio você já divulgava a sua música. Você divulgava que você ia estar na loja. Eu vendia o produto pra loja, colocava o Nando lá pra loja, é interessante. E a gente vendia o show e fazia o show. Então era um trabalho... Às vezes o Nando fazia a sessão de... Dependendo da logística, a gente fazia a sessão de autógrafo na loja e à noite era o show. E aí com isso a gente, fez uma turnê muito legal que foi do Jardim Pomar. E com isso a gente começou a renovar o público. E aí tem uma história engraçada que eu tenho 2 filhos. Minha filha, ela é 10 anos mais velha que meu filho, né? Mesmo casamento e tal, mas tem esse gap. Uma vez, meu filho tinha acabado de nascer, eu cheguei em casa e a minha filha estava discutindo com a babá do meu filho, né, que tinha uns 20 anos. E aí eu fui ver o que era lá. Minha filha virou pra mim, minha filha na época tinha 10 anos. Ela virou pra mim e falou: pai, ela não conhece Nando Reis? Que absurdo isso! Eu falei: é normal, você conhece porque o pai trabalha com o Nando, né? Aí beleza, passou. Aí teve um dia que ela tava meio à toa lá. Eu cheguei e chamei a babá e falei: ó, ouve essa música aqui. Coloquei All Star. Ela conhecia. Ouve essa aqui. A gente tava falando desculpa. Depois esquecemos da Cássia, né? É verdade. De todo... né? Aí eu pus o Segundo Sol. Ela conhecia. Só que ela conhecia o quê? Com a Cássia. O All Star também, com a Cássia, a versão... Aí pus Do Seu Lado. Ela conhecia com o Jota Quest. Sutilmente do Skank, Dois Rios. Cara, do que eu fui pondo ali pra você... Ela falou: eu conheço, já ouvi. Não sei. Era familiarizado. Só que eu não sabia quem era Nando Reis. E eu contei essa história pro Nando. Falei: cara, 20 anos. Seu público, a gente precisa chegar nessa galera. Foi aí que a gente começou a intensificar o trabalho no YouTube. E aí eu comecei uma estratégia que foi chegar no público jovem. Que aí eu lembro que eu sentei com... Eu e o Genésio sentamos com o pessoal da Rádio Mix, o Vica e o Marcelo Braga, que era a rádio jovem principal ali. Cheguei pra eles e falei: olha, a gente quer trazer o Nando. Então tá, então vamos pôr o Nando num festival. Na época estavam lançando a Ana Vitória. Era Thiago York, Ana Vitória e Nando Reis. Falei: vamos. Aí eu lembro que, cara, a gente foi no Tom Brasil. O Nando falou: porra, sou um cara só jovem, Thiago York. Ele ficou amarradão, né? É. Aí na época, na hora ele ficou puto comigo. Porque ele falou: meu, onde você me põe?
O Nando, a gente tem essas relações. E aí, no que ele entrou, a galera cantou tudo. Ele só tocou os hitzões. Então a galera conhecia as músicas nas vozes de outras pessoas. Ou de ouvido pá, enfim, conhecia. Cara, o show foi quentíssimo, porque o público jovem é quente, né? E com muito mais hits que a Ana e o Thiago naquele momento. Exatamente. Né? Então o Nando 30 anos dominou ali. E aí eu comecei, eu falei, Nando, a gente é independente. 2 caminhos. Vamos nos apropriar, vamos ser donos dos fonogramas. Pra gente rentabilizar mais. Porque até então, seus fonogramas são das gravadoras. Mas a obra é sua. Então a gente começou esse processo do Nando Hits. Que o primeiro foi, a gente pegou uma música N, que até então era uma música que só tocava em show, nunca tinha sido um single. E aí nós chamamos a Ana Vitória pra gravar. Então a gente fez uma nova versão de uma música do Nando que tocou pra caramba. Tocou muito. E chegou num público jovem. Depois a gente pegou Onde Você Mora, que é uma música do Nando e da Marisa Monte, que ficou conhecida com Cidade Negra nos anos 90. Ninguém sabia que essa música era do Nando, né? Pouca gente só. E regravamos com Melim. Então, assim, a música chegou pra todo mundo. E aí foi indo, a gente foi abrindo o leque. Aí a gente não foi só no jovem, a gente chamamos o Péricles pra gravar uma música. E aí foi chamando. E aí a gente começou uma série, Nando Hits, né? Gravamos com a Pitty. E aí a gente começou também, eu precisava renovar, porque a gente tinha até o show com banda e o show voz e violão. Ah, vamos fazer uma turnê especial Nando Reis e Ana Vitória? De Dia dos Namorados? Vamos. Bom, fizemos, foi um sucesso. Com isso, a gente foi chegando em outras tribos, outros públicos. Depois fizemos... A gente sempre foi fazendo projetos. Depois fizemos Pitty e Nando, né? E... Cara, e com isso a gente foi... O Nando foi se tornando, assim, esse artista que ele é hoje. Muito democrático, né? Fala pra muita gente. Fala pra muita gente. E o lance é esse. Ah, vamos fazer um projeto com não sei quem e tal. Então foi isso. Foi o lance da gente, poxa, vamos chegar onde a música tá. E aí a gente veio nesse meio tempo, assim, a gente voltou meio com voz e violão, mas não como carro-chefe. E aí a gente brincava que a gente tinha um voz e violão... que a gente chamava Por Aí, né? Era voz e violão. Não, e ele normal. também tem um repertório como intérprete que ficou muito forte na boca dele, né? Cara, e aí a onda era fazer show em tudo que era lugar. Porque assim, a gente já tava conquistando o público jovem. Eu falei, agora a gente tem que espalhar. Aí, por exemplo, eu lembro que o primeiro teste que a gente fez foi numa cidade chamada Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu via o quê? Pô, Erechim. Tem aqui tantos mil habitantes na cidade, tem um auditório da universidade de 1000 lugares, vamos fazer o voz e violão. Por quê? O cara que mora em Erechim, da nossa faixa, assim, mais novo, o cara já foi em todos os restaurantes da região. Ele já... A balada lá começa meia-noite, o cara já não tem mais saco de ir. Aí você vai, coloca um show às 9 da noite, com todos os critérios, 9 da noite, com lugar marcado, não sei o quê, do lado da casa dele. Ele vai. Ele vai. E foi isso. A gente começou a fazer show voz e violão em ginásio. Fiz no ginásio de Bagé. Que era esse lance, de ir. Aí a gente ficava... Porque o Brasil, infelizmente, tem poucos teatros. Então a gente começou... Só que montar a cultura do teatro dentro de um ginásio. Lugar marcado, corredor. Eu tinha um... E aí com isso... Vocês também bancam shows? Isso tudo era bancado. Em parceria com os meus parceiros locais. Por quê? Eu tentei vender. Até cheguei a vender alguns. Não deu certo. Porque no momento que você vende, o cara vai querer faturar, e com razão... E ele vai fazer do jeito dele. Só que esse era um show... Pra funcionar, ele tinha que ser um show intimista. Tinha que ser especial. Aí eu falei, não vou vender. Eu lembro que uma vez a gente fez um em Petrolina, cara, que o Nando ficou louco comigo. O cara botou um open bar na frente. O Nando tocando ali, parecia cantor de churrascaria, sabe? Eu falei, não, peraí. Porque aí você controla a experiência de ponta a ponta, né? Eu, por exemplo, na hora do show, eu segurava o bar. Ou então punha o bar do lado de fora, se o cara quisesse ir lá beber. Eu desenhava até os caminhos que as pessoas tinham que fazer, como se fosse um teatro. Num ginásio, a gente alugava um teatro, um ginásio e montava. Então as pessoas tinham uma experiência que até então na cidade era escasso. E aí foi que a gente começou a fazer em tudo que foi lugar no Brasil inteiro, cara. E aí eu comecei com uma onda, falei, pô, Nando, a gente podia deixar sexta e o sábado, nossos shows legais, bacana, e vamos fazer quarta, quinta e domingo, por aí.
Por aí é muito bom. Vamos! Cara, eu vi assim, a gente chegou a fazer show em teatro de escola, cara, em Osasco. Que legal, Nando, topar isso, né, cara? Aí as pessoas, pô, meu... Aí eu cheguei a perguntar pro Nando, falei, cara, será que eu tô viajando e tô diminuindo? Ele, não, cara. Ele mesmo falou, a gente não tá diminuindo porque eu continuo fazendo show naquelas casas. Só que eu venho aqui. Aí eu comecei a interpretar de um modo diferente, do tipo... Às vezes o cara gosta da música, conhece, mas não a ponto de pegar 2 horas de estrada. Pegar 2 horas de estrada e assistir um show. Mas se ele, pô, tá ali do lado da casa dele, numa quarta-feira à noite, ele quer fazer um programa, vai lá, curte. Ele pode, numa próxima, não, agora eu quero ver ele lá no showzão. E ir até lá. E você não tá atrapalhando o teu parceiro da cidade a 2 horas dali, né? Não. Então, assim, nisso você vai... É bem aquele trabalho de conquistar territórios. Você vai conquistando o fã, você vai buscando o fã, vai pescando os fãs. Vai levando a música para as pessoas. Né? Então é um trabalho aberto. Assim, a gente gosta de expandir. E agora a gente começou a fazer isso no mercado internacional. Eu tô vendo que vocês estão viajando direto, né? Com a mesma proposta. Mesmo caminho. A gente vai começar a gravar com artistas locais, né? O projeto, relançar. O inglês do Nando é bom? Não, cara, mas a ideia não é ele cantar em inglês, é ele cantar em português e o cara fazer... Cada um faz a sua versão. Sabe? Duetos. Né? É um projeto que a gente já tá começando a colocar em prática e fazer rodar os países. Pô, a gente fez Austrália e Nova Zelândia. Foram 8 shows, sucesso. Tipo, Sydney, para um público de um teatro, 1.600 lugares, esgotado. Brisbane, na Austrália, foram 2 sessões, 2 dias. Em Auckland, Nova Zelândia, foram 3 dias de teatro de 700 lugares. Ou seja, tudo bem, público brasileiro. Sim. Mas tem... Aí a gente chegou agora de uma turnê na Europa, também voz e violão, e a galera sai assim, já tô planejando a próxima. Agora em fevereiro a gente vai fazer uma nos Estados Unidos. Renatinho é parceiro? Com Renatinho. Querida Renatinho. Mas vamos fazer assim, Estados Unidos mesmo, sabe? Colorado, e o Renato me falou que existia Texas, essa carência, né? De alguém existe. Fazendo isso profissionalmente, com uma entrega boa, né? E outra, em lugares legais. Teatros. Pô, a gente foi pra teatros que... O Gil vai fazer agora na Austrália, no mesmo teatro que a gente fez. Então, assim, são lugares legais. Tem muito... O Nando tinha um receio de ir pra fora do país. Passar perrengue. Passar perrengue. E aconteceu muito ao longo da história, né? Acontece. Vai lá, você vai tocar em churrascaria. Não, então a gente tem muito esse cuidado. E com voz e violão me proporciona isso, porque eu tenho uma estrutura mais enxuta. Eu consigo trabalhar em venues, em teatros muito bacanas. E entregar um show legal. Né? E assim, poxa, a gente tem experiência sempre de casa cheia. E aí agora a gente tá querendo dar uma pirada, começar a fazer... Eu tô querendo fazer um lance de países com língua portuguesa. Timor-Leste, Moçambique, Angola. O Gabriel Cabo Pensador Verde. faz muito, né? O Gabriel faz bastante. Muito legal, cara. E tem mercado, eu acho que é isso. Tem que rodar, cara, pra você... né? Ninguém... Cara, mas os conquistadores... isso que a gente tá falando aqui, tem que ter um artista... muito disposto, que ame a estrada. Exato. E uma equipe que também ame. No Exato. caso, agora eu não sabia que tem esse conselho. Então, tem o conselho, que é o cérebro do negócio, mas também tem uma equipe top A equipe do Nando. O produtor executivo, o produtor de estrada, o Quem produtor são essas particular. pessoas? A gente tem... então tem o board, né? Aí tem ali o time de produção. A gente tem a Fabiana, que ela é a nossa produtora executiva de logística. Hoje essa deve ser pica, né? Ela é. Sinistra. Eu falo, cara, pra aguentar... Quer dizer, o time todo, mas... A única que consegue interpretar as minhas loucuras... Porque o pessoal brinca da equipe que eu não estudei geografia. Porque pra mim tudo é perto. Tudo dá. Então a única que consegue interpretar as minhas loucuras... E ajustar e ajustar e fazer acontecer é ela. Senão o cara sai lá, não sei lá pra onde. Parece... Aí às vezes eu chego... Putz, gente, ferrou, ó, montei isso aqui. E eles... Tem situações que a gente tem 3 caminhões na estrada. Espalhando assim, né? E aí, então ela é a única. E aí tem o William, que é o nosso produtor técnico, que também é o único que ele dá um conforto pro Nando assim absurdo. Todo lugar que ele chega,
o som tá bom, a estrutura tá boa. É um cara, maravilhoso, assim. Ele sabe cobrar, mas ao mesmo tempo é super educado, sabe lidar em todas as situações. Desde a gente fazer um show particular para um banqueiro, ele vai saber lidar, ou a gente ir numa feira agropecuária, ele vai saber lidar, entendeu? Ele é um cara muito bom nisso e sempre entregando a melhor qualidade. A gente preza também muito pela qualidade. Aí temos o Ricardo, que ele pega o que a Fabiana fez da pré, que a Fabiana fica na base, e coloca na estrada. Ele que é o responsável ali na estrada. E temos o Bruno Furtado, que é o produtor particular do Nando. É a sombra do Nando. É onde um tá, o outro tá. O outro tá. Você tá na estrada direto? Cara, ou não? eu estive por até um ano atrás, eu ia exatamente em todos os shows. Todos. Mas não chegou uma hora que não deu. Quase entrei em colapso, assim, de saúde mental, porque era muito puxado. Porque eu tava na estrada, chegava em escritório, você tá na estrada, você tá trabalhando. Eu senti que não tava rendendo. E o que vocês fazem é um trabalho ativo, não é ficar esperando o telefone tocar. Não, é trabalho ativo. Então, quando você tá na base, você tá trabalhando pra caralho. E assim, e não é só show. Então assim, vamos lançar uma música. Tudo. Então a gente tem um time, então tem esse time de produção aí. Dentro disso tem a galera das estradas, roads, técnicos de som. Aí no escritório a gente tem assessoria de imprensa, divulgação de rádio e TV, que é o Genésio. Aí temos a gente ainda tem um projeto que chama Mochila do Nando. A gente fica como se não tivesse mais nada. Que foi na época do boom dos NFTs. Isso eu acompanhei. Eu tava com tempo e comecei a estudar sobre NFT. E aí a gente fez uma plataforma do Nando que chama Mochila do Nando, que tem lá os NFTs, é meio que um clube do Nando Reis, sabe? E lá tem coisas exclusivas. A gente chegou a fazer um show no metaverso, sabe? Eu abri um metaverso, a gente transmitiu shows pela sala de cinema no metaverso. No metaverso tem uma exposição de coisas do Nando. Então essa mochila ali é uma comunidade do Nando, que aí tem uma galera que administra isso, né? E aí o Nando tem um arquivo muito grande de coisas pessoais dele, a gente ainda tem esse arquivo que é administrado. Então tudo faz parte de uma engrenagem, né? Então assim, a gente vai lançar uma música, vamos pegar o que do arquivo, vamos fazer não sei o que. É um trabalho muito em conjunto. O Nando vai lá, grava vídeo do YouTube, a gente sai pra fazer show, vamos já pensar no próximo lançamento. Às vezes a gente tá, que nem a gente tá em turnê agora com o projeto dos Titãs, fazendo shows do Nando, e estamos finalizando o disco de inéditas, que vamos lançar no ano que vem, no segundo semestre. Que também não pode demorar muito, né? Também não pode demorar, então tá tudo ao mesmo tempo. Como que foi pro Nando a percepção de vocês dois desse encontro? Porque assim, quando vocês começaram a encher estádio, me deu uma sensação muito boa de falar, cara, finalmente nós estamos nos olhando com a grandeza que a gente merece, porque também é um olhar pra si, né? Sim. E, consequentemente, o mercado começa a olhar e fala, cara, o Titãs é gigantesco. Não só o Titãs, como todas essas bandas, né? Sim, todas podem ser gigantes. Como a Despedida do Augustinho fez um trabalho lindo com o Bituca. Exato. E aí você vê essa percepção de grandeza com Jota. Sim. Eu acho que isso muda o mercado pra sempre, né? Muda. Você começa a olhar pro mercado nacional, né? E a gente se Valorizar colocando como nacional. mainstream mesmo. Exato. Porque a gente é maior do que fora um Coldplay ou outro. Sim. Ou uma Taylor Swift, que é bizarro o engajamento. A gente é maior do que, né? O Sandy Júnior fez isso, Sandy né? Júnior, o Simon já com os irmãos, com os a Ivete. irmãos, Mas eu acho que nessa escala de turnê, o Titãs vai fechar quantos Allianz Parque até o fim da turnê lotados? Vão ser 6. Cara, não existia isso 6. até outro dia, né? E acreditar nisso, né? Acreditar nisso. Você acha que os festivais estão olhando também pra isso e falando assim, olha, putz, não vou mais botar artista de tarde, Sim. né? Não vou... eu acho que com esse projeto do Titãs teve uma valorização muito grande do mercado nacional, né? A gente não imaginava que seria esse tamanho. Sempre houveram consultas, ideias, mas quando rolou e a gente abriu o primeiro Allianz, que foi um estouro, a gente não imaginava aquilo. Aí abre o segundo, mesma coisa. Abre o terceiro, mesma coisa. Cara, que foda. Cacete, velho, o que tá acontecendo? Eles tomaram um susto também. Tomaram um susto. O primeiro contrato era de 10 shows. A gente vai fechar com quase 50.
né, foi renovando. Não, cara, ontem eu tava com um monte de gente lá na área VIP ali que você me colocou, aí a gente tava pensando assim, todo mundo conversando entre si ali naquela... Caralho, é uma temporada, velho. Uma temporada. Só que no Rio são 5 shows. E num lugar enorme. E isso que nós já fizemos 2 em final de abril em arenas grandes também. Cara, e aí eu me lembro que eu perguntava pros contratantes, pra pessoas que vêm, por que não tem mais temporada? Ah, porque não dá pra ter, ninguém mais quer temporada. E eu conheço um monte de gente que foi em vários. Sim. Nessa sequência agora, que vai hoje. Aí tu fala, cara, talvez a gente que tinha esquecido que existe essa demanda reprimida. Exatamente. Né? As pessoas querem sim. Será que não tem porque ninguém faz, né? É aquele lance, né? Porque parece que ninguém mais queria ver um show dessa forma. Chegou uma época, até por uma questão de conforto, artistas contemporâneos ao Nando, eles têm mais a mesma disposição de viajar como a gente viaja, de ter essa rotina como a gente tem, né? Então, ao mesmo tempo, você começa a perder. E você vai perdendo espaço, né? Então, se uma peça de teatro fica em cartaz, por que um show não consegue ficar? E tem um conforto, né? Você ficar 5 dias numa casa. Exatamente. E você vê que em Las Vegas rola isso até... Tudo bem que são grandes nomes, mas rola isso até hoje, né? E aí, cara, foi isso. Quando a gente chegou nessa situação do Titãs, a gente, aquela experiência de você tocar num estádio com uma estrutura maravilhosa, sendo tratado como uma banda ao mesmo nível de qualquer banda gringa que viesse pro Brasil fosse tratada, chegar nesse ponto é uma realização muito grande pra banda. Tipo, é um momento, por mais... Os Titãs, todos ali têm a sua carreira. Os Titãs continuam, o Nando, o Arnaldo, o Paulo, o Charles, todo mundo tem a sua carreira. Mas ter esse momento do encontro, todos juntos, e mostrar o poder que é esse encontro, né? E o que é muito legal, a gente via muita família nos shows, assim, tipo, pai querendo mostrar pro filho, olha isso aqui. E muita gente, o Arnaldo saiu faz 30 anos, o Nando 20 anos. Cara, já faz 20 o Nando 20, também, que nem muito tempo, cara. Uma das meninas mais ativas do fã-clube do Nando acabou de completar 18. Ou seja, ela nunca viu o Nando no Titãs. Né? E ela foi no show do Titãs. Tem até um ato generoso deles de falar, cara, olha só. Olha isso aqui. Isso aqui era assim. E o Nando no Titãs, ele tem uma posição completamente diferente do que ele na carreira solo. No show do Titãs, ele é o baixista, fica mais ali concentrado no som dele. Tem os momentos que ele canta, mas algumas músicas até de protesto, que hoje... Né, nem encaixa muito nos shows dele, por mais que ele continue compondo músicas assim. E então você começa a ver também um outro lado. Você vê um outro lado não um outro lado, mas você revê esse lado do Arnaldo Antunes. O Arnaldo parece que ele tem 18 anos, bicho. O cara tá fazendo as mesmas e eles estão tendo uma performance no palco, assim, que é onde conquistou todo mundo, que é real. Mostra que aquele grupo de amigos que se reuniram para um encontro, para uma festa. Por isso que o nome é encontro, né? É um encontro. Não é que a banda voltou. É um encontro. Isso impactou o streaming individual dos artistas, assim? Sim. O Nando, ele é um cara muito ativo em lançamentos, né? Então a gente mantém uma frequência alta de streaming. Mas eu reparei que pros outros, principalmente pro Titãs, deu um avanço muito grande. E eu sinto uma mudança no mercado da volta do rock. A gente tá tendo mais espaço, porque, repito, como esses artistas contemporâneos, né, dessa fase, pararam de excursionar para vários lugares, meio que você vai perdendo espaço para outros segmentos. E nesse nível de exposição ainda mais, né? Exatamente. Agora, eles voltando, meio que você começa a dominar o mercado de novo, porque teve uma época que o principal estilo musical do Brasil era o rock, né? O próprio NX, de repente, abriu venda. Então, aí NX... o próprio João, que não é um artista de rock, mas o disco novo tem um lugar que conversa com o rock, né? Não, e esse negócio dos Titãs, essa oportunidade do encontro deles, acho que parece que meio que reacendeu assim, poxa, a gente pode fazer. Um artista pode chegar e abrir um show no estádio. E é o que tá acontecendo. Ok, já vinha fazendo lá atrás... O Los Hermanos,
plantando isso, Tribalistas, o... Simon foi uma grande Simon. referência pra ti? Cara, o Simon sempre foi uma referência pra mim, assim, eu falo que o Simon é meu professor, assim, sabe? Até brinco com ele, e porque ele veio num momento, assim, da minha vida, na questão do cachorro grande, que eu precisava de uma orientação, e ele me deu, e esse lance de desbravar o mercado, eu sigo muito a cultura dele, sabe? A gente fala, pô, vamos desbravar sem medo, ser ousado, sabe? Eu acho que é preciso uma ousadia para você conquistar, né? E então o Simon, eu peguei muito disso nele, né? E aí, com o Nando acreditar e confiar é muito legal. Eu lembro, teve um dia que eu cheguei pro Nando e falei, cara, vamos fazer uma turnê com a orquestra? Vamos. Cara, a gente pegou a Orquestra Petrobras, Isaac Carabis, não sei falar direito. Pô, eu também não. O regente Isaac. Cara, e fizemos uma turnê, uma coisa de louco. A gente fez 8 concertos, em turnê mesmo, com 71 pessoas viajando. Uma turnê com orquestra. Nossa, pra ele deve ter sido muito emocionante. Foi emocionante. Né? As músicas dele, sabe, com uma orquestra de verdade, assim, pá, né? E aí sempre eu penso assim, tá, agora vamos gravar um disco. Aí você entra lá, tá lá, Nando Reis e Orquestra Petrobras. Então é isso, né? Você vai meio que dominando todo o mercado, né? Fazendo de tudo, né? E reciclando, porque com isso, com essas monte de oportunidades, de formatos e de projetos, eu consigo manter o trabalho ativo na estrada e levando sempre a música. Enquanto vocês estiverem todos com tanta disposição, né, e vontade de fazer, vai fazer, vai né? fazendo. Então cada hora, daqui a pouco a gente vem com alguma outra ideia doida aí, porque, cara, eu acho que é isso. Você tem que ser ativo. E aí você vai mantendo a chama acesa, né? Você vai mantendo o interesse aceso. Mas não adianta você ficar mostrando só a mesma coisa. Você tem que ter outras coisas, que nem agora. A gente vai lançar um disco de inéditas. Já faz 7 anos que a gente lança um disco de inéditas. Tá bom o álbum? Tá bom. É. Nando tá empolgadaço. Muita canção nova boa. Muita. Vai ser uma coisa, vai ser legal. Vai ser um projeto bem legal. Assim, a gente tá desenhando com muito cuidado. O Nando tá gravando em Seattle com Jack Endino e com Barrett Martin. Tem muita participação do Peter Buck, do R.E.M., muitas influências ali de Seattle no negócio, né? O Jack Endino tem muito isso. Vai ser um trabalho muito especial, com muitas músicas inéditas. Vai ser legal. Uma nova fase. Nova fase não, mas é um outro momento, né? Um momento do Nando mais sóbrio, sabe? Uma coisa assim, a gente até fala que esse é um disco muito sóbrio dele, né? Que é um momento que o Nando tá vivendo na vida dele muito bom, assim, de foco de trabalho, família. Ele tá muito família, com netos. Então tudo isso é uma outra fase, né? Então isso vai mostrar nesse álbum, que vai ser muito especial. Bom ver os nossos artistas com saúde. Sim. Para poderem ser produtivos e isso virar fonograma, isso virar espetáculo exato. de show. Não, né, e assim, é sempre pensando em virar produto. Que nem, até esqueci de comentar. O Nando recentemente lançou um podcast contando a história dele. Sim. Né? Porque a gente tirou esse ano de 2023 exatamente como um ano de retrospectiva, né? A gente tá fechando o projeto Nando Hits. Fizemos esse encontro, estamos fazendo esse encontro com Titãs. Tivemos um momento versátil do Nando, lá com o Pete Nando, Ana Vitória, mostrando a diversidade do Nando. Então aí eu vou meio que tô revendo tudo que o Nando fez. Pra gente então chegar em 2024 e ter um disco novo. Então, ou seja, qual é a nossa narrativa? As pessoas pensam, pô, o Nando tá aí há 7 anos meio que requentando as obras dele. Uma que a gente não tá requentando, a gente tá é o catálogo. Reapresentando. Porque tem muita gente que é aquilo que a gente falou, não conhecia as obras. E pra todo alguém dia tá sendo novo. Alguém no streaming tá começando a conhecer. Exatamente. O Nando, né? Por exemplo, a música que a gente lançou com o João, o Sim, é uma música lá do B do Nando, nunca foi trabalhada. Uma música muito bonita, assim. E aí a gente, poxa, vamos chamar o João. Cara, essa música virou single. Hoje todo show o Nando tem que cantar essa música. E era uma música... Então assim, poxa, tem tanta coisa que na época não foi
aproveitada, que a gente pode aproveitar agora. Até que é porque o álbum tinha 12 músicas e a gravadora trabalhava uma, às vezes duas, com muita sorte duas, né? Então foi o que a gente começou a fazer, tipo, a reapresentar pro novo mercado, pro novo público, né? Então, assim, o Nando completou 60 anos, agora em 2023, e aí 2024 a gente vai vir com essa nova fase. Mostrar que é um artista que continua super ativo com todos os seus projetos e continua produzindo algo novo. Lançar um disco novo, um disco grande, projeto 100% nosso, vai ser bem legal. Pô, que incrível, irmão, ver teus olhos brilharem assim, contando essa história. E que bom que vocês se encontraram, porque tem essa vontade mútua de fazer acontecer, né? Sim. É o que você falou, não dá pra botar a culpa nem no artista nem no empresário, Sim. porque às vezes o empresário não tá vendendo um show porque o artista não tá também disposto a algumas coisas. E normal. Exato. Pô, com 60 anos, ou com 50, ou com seja lá na idade que for, você tem o direito de não querer trabalhar tanto assim, né? Exatamente. Esses dias até eu tava conversando com o Nando, nas nossas turnês, a gente acaba ficando muito tempo junto. E eu lembro uma vez o pessoal que às vezes eu chego com uma proposta e eu meio que preciso, não é que eu chego já é aceito. Eu já tô, o não é o que eu recebo de cara. Aí eu vou costurando, fala, no final você acaba... O conselho tem que validar a ideia, o conselho tem que validar. Então assim, eu tenho que conquistar o conselho da ideia. Então assim, e muitas vezes eu preciso basicamente insistir, né? No bom sentido, assim... E aí, uma vez o nosso pessoal da equipe virou pra mim, poxa, Diogo, por que você insiste tanto? Você se desgasta, aí o Nando às vezes fica puto com você fica numa situação delicada. Eu falo, gente, eu não tô aqui vai fazer 12 anos fazendo tudo exatamente como o Nando quer. Se eu for fazer exatamente tudo como ele quer, cara... Ele não precisa de mim. Não precisa de mim. Contrata alguém. Eu tô aqui pra buscar coisas novas. Então, assim, e o buscar é um desafio pra mim, é um desafio pra ele. Afinal, quem vai estar lá apresentando e falando é ele, não sou eu, né? Então, e no final, até hoje, tudo deu certo. Mas é assim, é um desafio. Eu falo, se na primeira não que eu vi, na primeira dor de barriga que eu tiver, eu recuar, não vai. Então, vamos lá. Então, isso foi ao longo desses anos, foi o que eu fui fazendo e fui ganhando a confiança, né, do Nando, do conselho, que hoje o negócio vai basicamente no automático, mas foi construído isso. É uma conquista sua. Não é uma também, coisa que eu chego, né? vamos fazer uma turnê de orquestra? Vamos. Não é assim. Não, vamos, primeiro, você é maluco. Rola um você tá maluco de vez em quando. Tipo, lá vem você com essas... E aí depois a gente vai indo. Aí a gente sempre faz um teste. A gente fez só um concerto. Vê se funciona. No Teatro Municipal aqui do Rio. Pô, foi legal. Agora vamos desenhar melhor. Aí vai... vamos agora fazer uma turnê? Então assim, não parece que é uma coisa meio... vamos lá. Não, é tudo muito planejado, muito calculado. Eu já tenho o escopo do Nando de 2024 todo e 2025. Já sei tudo o que vai acontecer. Podem surgir novidades, mas vocês estão com o plano pronto, né? O plano tá pronto. Às vezes... Mas ele tá aberto a ajustes, né? Não é uma ideia fixa. Mas é tudo planejado. A gente trabalha muito com cronograma, assim, sabe? Até para conseguir fazer essa quantidade de coisas. Esse mês, novembro, a gente tá fazendo 20 shows. Somando com o Titã, somando com o show dele, com turnê na Europa. 20. E vira e mexe, vocês vão ali na Europa, né? Dá um pulinho lá. Eu tava agora, segunda-feira a gente tava em Londres, a gente acabou de fazer 2 sessões em Londres, no mesmo dia. Cara, e o Nando tá cantando pra caralho. E o show dele, voz e violão, às vezes dura 3 horas e meia. Porque ele fica contando história e puxa música e a galera fica ali, é muito engraçado. Gosta, né? Eu lembro que uma época, quando a gente tava na turnê desse show, às vezes eu saía pra jantar com o contratante, aí ligava pro pessoal da equipe, e aí? Tá aí música tal, então beleza, ainda tem mais tempo. E essa relação com os contratantes é muito importante pra quem quer ter essa função que você faz, né? Hoje o que eu faço? Vamos sair numa turnê nova? Eu já tenho os caras, eu ligo, vamos lá, gente. E eles é assim, vamos. Já é parceiro mesmo, assim, tipo na alegria e na tristeza, sabe? É uma galera muito que a gente trabalha, assim, muito fechada mesmo. Né? Isso faz uma diferença danada, né? Às vezes eu até recebo críticas assim, eu tento chegar no Diogo pra fazer Nando e não consigo, sabe? Mas são seus parceiros, são meus parceiros, né, eu valorizo eles, entendeu?
Aliás, o Nando tem que vir aqui, né? Tem, No meio dessa eu agenda comentei maluca, com ele, né, cara, de vocês. Cara, eu acho que o momento ideal pra ele vir quando a gente estiver lançando esse trabalho Também novo, acho. que vai ser Também incrível, sabe? A gente vai pegar todo esse conhecimento que nós tivemos ao longo desses anos como artista independente e trazer parece que meio que alocar tudo aqui esse novo momento aí. Eu acho que ele inspira não só os artistas da geração dele, quanto os mais jovens, né? De, olha só, dá pra fazer dessa forma, dá pra ser independente, dá pra rodar o Brasil inteiro, né? Dá pra você e renovar o público, né, cara? Que eu acho que isso é o mais importante, né, cara? E pensar nos dois. A questão não é só renovar e esquecer o... Não. É fazer os dois. É pensar no 360. E a gente tem entendeu? isso muito no Brasil, né? Tipo, artistas que renovam a arte, né, a obra, os fonogramas, e aí esquecem o fã que vai no show e não tem mais o sucesso. Vocês conseguem fazer essa curva muito bacana, porque se eu for lá, no show que eu já fui, cara, toca tudo. Toca até coisa que você acha que não vai tocar, toca. Exato. E ao mesmo tempo o jovem chega lá e, pô, é surpreendido também, né? Esse cuidado de você ter um repertório do show onde você atende aquele que é funk, o cara vai lá, vai tocar um lado B, porra, tá tocando essa música. E ao mesmo tempo o cara que não conhece muito, pô, que legal, não sabia que essa música... Então é bacana, assim, porque... Manter as duas coisas tem que ser sempre, democrático, sabe? Acho, tem que... Porque a ideia não é segmentar, é abrir, sabe? Do tipo, é trazer... Tem tem alguns artistas ou fãs que querem ser únicos ali, né? Segmentar. A gente não, a gente quer abrir, tipo, todo mundo é bem-vindo. Vem que você vai curtir. Vem cá, eu sempre faço essa pergunta. Se pudesse chegar aqui, no moleque aqui de 9 anos, e dar um conselho com tudo isso que você aprendeu, pudesse ir lá, ô Diogo, deixa eu te contar um lance aí. Tô vindo do futuro. Cara, eu ia falar pra ele... Segue no que você tá pensando que vai dar certo. Porque eu já tinha na minha cabeça, eu quero ser um cara do mercado da música, mas nunca, tanto que eu não toco nenhum instrumento, não entendo, não sei praticamente distinguir o que é grave e agudo. Eu sou muito leigo, não me meto nessa parte artística, eu me meto na parte de estratégia, de planejamento. Do tipo, e foi ali que eu sempre busquei. Então, eu ia falar, segue que tá certo. Pô, irmão, obrigado. Curtiu o nosso papo, cara? Porra, demais. Eu falo pra caramba. Essa história. Eu, pô, tô aqui felizão. Pô, legal. Sempre tento tirar também dicas, sabe? Sim. Pra quem tá começando, pra quem tem você como referência de trabalho. Pô, e a gente registrar a tua vida também aqui, que é importante, legal. Né? Não, é uma trajetória que me orgulha muito, assim, sabe? E eu sei porque, assim como eu vejo um artista que chegou lá no momento que ele queria, eu me vejo assim na posição que eu tenho hoje. Porque assim, você viu a história, veio de caminhando devagarzinho pra hoje ter e mesmo assim aberto a aprender. Então, sabe, eu converso muito com as pessoas, muito, muito. Tipo, Marcelo Castelo Branco é um cara que tá sempre me ajudando, o pessoal da Warner Chappell, Marcel Klein, Flávia César, aquelas pessoas que assim, cara, eu preciso entender. No momento que eu me vi como empresário do Nando, que eu não sabia, quando eu me tornei empresário, que era um fonograma, que era um autoral, que era um conexo. Cara, hoje eu faço questão de lançar as músicas pra ser dono de tudo, e defendo isso. Tipo, o artista tem que ser dono da sua obra. Concordo. Né? E... Beijo pro Marcel, Arthur, o RBM, parceiro, o Arthur, né? Poxa, o Arthur... Eu acabei não citando ele, mas o Arthur é um cara que a gente roeu o osso junto. Trabalhava com o Cachorro Grande e ele com o Ludov. E ele foi um cara... Ele foi a pessoa que, quando eu assumi na posição de manager do Nando, né, que fala empresário, mas a empresa é do Nando, né? Ele é o empresário dele mesmo. Ele foi aquele cara que falou, velho, olha pro mercado digital. A One RPM, eu lembro, a primeira vez que eu fui falar com ele, era numa garagem. Ele falou, olha pro digital, vamos fazer o digital. E aí foi que ele começou a abraçar todos esses projetos digitais que aconteceu com o Nando, né? Então, Arthur virou eu digo que é um novo amigo. Exatamente. Pô, ele foi no meu aniversário, saiu de São Paulo, foi me prestigiar. Eu fiquei tão feliz, cara. Pô, porque é um gesto, né, de carinho. Sim, de consideração. Um cara incrível. Irmão, obrigado. Ó, essa caneta é sua. Obrigado. A garrafa também é sua.
Gente, amei o papo, muita informação relevante aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!